genocida, a mudança complexa da teoria líder, a humanidade materialona, a dermatologia da consciência, a racionalidade contra os caprichos infantis. Nós temos aí uma série de logias e nós falamos sobre 20 características buscadas para compor o antimodelo democrático de incubadora de neoverpons, capaz de influir na melhoria de vida na SOCIM, que é o protótipo definido para estruturar a Cognópolis. Então tem 20 itens aí para ser visto. E logo em seguida nós damos 12 doutrinas ou condições existenciais humanas consideradas pela Cognópolis como sendo hoje, no terceiro milênio, antimodelos completamente anacrônicos e ultrapassados. Agora, na frase enfática nós falamos, o antimodelo científico é assunto grave a ser considerado meticulosamente pela consciência lúcida, homem ou mulher, por ser o embasador ideal de toda Max Proex mais evoluída. Você ainda é seguidor do vetusto paradigma newtoniano-cartesiano? Por quais razões? Eu quero dizer que esse verbete é o 991, público, tem 4 páginas, 48 logias e 10 máximos. Agora, ó, tem aqui, rasura para ser feita aqui, ó, na revisão, na parafatologia não é mega desassédio, não, é mega assédios, tá certo? Mega assédios interconscienciais, a profilaxia dos mega assédios. E também nas características está lá, o número 8 é universalista e o número 12 é perspectiva, falta um S. Agora, esse verbete está bem compactado devido a esses 10 maços que tem aí, com essas logias. Agora, além das 2 listagens aí, da característica e a taxologia, a fatologia também tem alguma coisa para se pensar, porque tem 12 linhas. Agora, aqui nós temos alguma resposta a ser dada. O senhor fala para registrar e anotar tudo do processo da autopesquisa. Porém, no meu caso, eu fiz um registro de uma retrocognição há 3 anos, e recentemente a pessoa que estava envolvida nessa retrocognição teve acesso a esse registro e não soube interpretar, pois não acredita em vidas passadas e por mais que eu explicasse, não houve entendimento. A consequência disso terminou com um processo na justiça e com a cópia desse registro em anexo. Realmente é muito sério guardar determinado registro e fazer referência com o nome de pessoas. Gente, isso é bobagem, isso é uma coisa infantil, né? Mas ela aprendeu depois dessa. Não vai fazer isso. Outra pergunta. Sócrates já esboçava um pensamento conscienciológico? Olha, ele fazia força, tinha algum lampejo, alguns indícios. E o Platão andou registrando muita coisa nesse sentido. Mas agora, por exemplo, havia muita conotação ainda do ambiente, muito processo ainda sem anticosmoética. Para ter o pensamento conscienciológico integral, é necessário que tenha alguma noção mais aprofundada e teática da cosmoética. Por exemplo, certos processos que o próprio, a postura, por exemplo, do Sócrates fazia, não tinha cosmoética. O problema também, por exemplo, dele topar a parada de ser morto, sem mais nem menos, ele mesmo suicidar, porque ele é que tomou o negócio, também está. Não acredito mais em Deus. E agora quero saber como faz para acreditar em tudo isso que o senhor fala. Primeira coisa, tem um negócio aqui chamado, aqui, urubucerva essa aqui. Não acredita em nada, nem no que eu estou falando. Tem paciência. Vamos devagar com o andor. Nada de acreditar em nada. Faça a sua experiência. O que é que falta? Tem muita experiência que falta para você fazer. Porque para ficar aturdida perante um processo desse, tem muita coisa para viver. Então, faça as suas experiências e não acredita em nada que eu estou falando. Princípio da descrença, chama descrenciologia. Tem uma série, dezenas de verbetes que eu já toquei nesse assunto. Quando estou acordando, não consigo mexer. Meu marido diz que é porque estou fora do corpo. Só sentia isso porque, quando eu era criança. Isso é verdade? Olha, há os processos de letargia que às vezes são mesmo de base de descoincidência.
Isso às vezes existe. Agora, seria bom você ler um livro que a gente publicou, que chama Projeciologia. Lá eu estou explicando esses processos, que tem vários nomes. Esse tipo de letargia, ou essa acomodação, ou esse torpor, que a pessoa às vezes não consegue se movimentar. Quer dizer, ela não faz a decolagem consciente. Ela fica presa. E uma coisa que mais prende a pessoa aí, no caso, é a cabeça. É sair a para-cabeça, ou seja, o paracérebro. Outra pergunta. Qual a visão da Conscienciologia em relação à alimentação animal? Se os animais são consciência, não seria correto a sociedade deixar de matá-los para fim de alimentação? Estou de pleno acordo com você. Mas agora veja, você dá conta de acabar com a alimentação carnívora que tem nessa sociedade do jeito que está aí? Você acha que daqui 100 anos, por exemplo, isso não vai acabar? Então, tem certas coisas que não tem jeito. Por exemplo, você acha que a gente vai acabar com o revólver dentro de 100 anos? Também não vai. Então, há certos processos que você tem que relaxar e aproveitar o que tiver por aí e evitar o máximo e dar exemplo disso. Eu já trouxe um verbete, já debati muito aqui, um verbete sobre o processo de alimentação. Consim-frutariana. Esse é um dos mais sérios. Isso, mega contradição também, que fala sobre esse assunto. Agora, o problema todo é o seguinte: se uma pessoa começar a ser vegetariana demais, e no meu caso, por exemplo, durante muitos anos, eu fazia viagem, ela está no buraco, ela está sem saída. Ela vai ter trabalho demais consigo mesma e vai ter dar trabalho demais para os outros. Então, isso aí tudo a pessoa tem que ver dos males o menor. E outra coisa, existe um outro assunto também que é bom a gente falar. Na década de 60, eu tive que trabalhar com muita gente que estava com a febre do processo da dieta vegetariana. Alguns desses se mataram. Tinha um cara riquíssimo, que eu sempre falo nele, hoje eu estou falando que ele está bem assistido, e ele era riquíssimo, um rapaz bonito, parecia um galã de Hollywood, estava chegando aos 30 anos, ele ficou, de uma hora para outra, fanático com o processo dessas dietas vegetarianas. Saiu da cidade e foi morar no meio do mato. E eles encontraram depois ele morto. Tudo indica que ele morreu por intoxicação ou alguma coisa nesse sentido. Muito estranho isso, um rapaz moço. E eu tinha falado para ele, isso é loucura, isso é exagero, isso é radicalismo, isso é extremismo, isso é patologia. Ele acabou com intoxicação. Pode ser que ele começou a comer coisa mais fraca, deu alguma coisa lá, algum bicho, alguma coisa nele, só sei que encontraram o cara morto no meio do mato, onde ele arranjou para viver. No item 192 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se tiver uma conduta perfeita, poderemos nos tornar um espírito puro? A resposta diz que não, pois o homem, a que o homem julga perfeito, está longe de ser, e há qualidades que o homem desconhece e nem pode compreender. O senhor acha que quem respondeu poderia ter uma noção de conscienciologia? É lógico, alguma coisa tinha, né? E noção de serenologia também. Isso também é uma coisa séria e importante para a gente falar. Não há dúvida que lá tem muita coisa séria. Uma das coisas mais sérias que tem no Livro dos Espíritos é uma que fala assim: o que é uma consciência? Como é que foi criada a consciência? Eles falam assim: a consciência, quer dizer, o espírito foi criado simples e ignorante. Isso é a base de tudo. Agora, isso vem, é da antiguidade. A maioria das respostas lá tem uma base na antiguidade. E eu queria falar para vocês também que o Stanley Cavell, que é o cara que fazia o papel do Dr. Krog lá no Monk, realmente ele morreu em casa. O Roberto estudou aí toda a internet, e está aqui, o homem morreu mesmo. No dia 8 de abril de 2008, a polícia encontrou o corpo dele depois, com infarto em casa. Agora, a psiquiatra viu, uma opção de coisa foi vista. Agora, o homem, eu já tinha visto ele em vários, aqui, a cara dele, como é que é? Dr. Krog. Ele era um grande ator. Agora, a vida dele está mostrando aqui bolas. São dezenas de coisas que ele participou como ator. São muitos anos. Agora, o cara era moço, 65 anos, um menino, né? Agora, falando nesse infarto, eu queria dizer uma coisa para vocês. Infarto que o cara é encontrado morto assim em casa, já na década de 60, eu tinha examinado, eu tinha dado um nome para isso. Eu chamava de infarto pesadelar. Isso até é bom,
O Eduardo fica sabendo disso. Infarto pesadelar, que era o nome que eu dava. Por quê? O infarto geralmente dá quando a pessoa esfria, você sabe, né? Quando acaba o processo de trauma, etc., tal, que tudo acalma. Agora, geralmente, nesse ponto, a pessoa vai dormir. Quando ela dorme, ela começa a ter pesadelo. Por quê? Quase sempre, se tem um processo de coração, tem hipertensão. A hipertensão dá pesadelo. Então, ela começa a ter, às vezes, até projeção pesadelar. Numa condição estressante de sentir o pesadelo, aquilo reflete no corpo, ela vai embora. Agora, ó, medicina não sabe nada disso não, tá, chefe? Eu estou só te falando, até ia te falar isso há algum tempo, a coisa passou. Mas são meus estudos 1960 com processo de parapsiquismo. Eu vi algumas pessoas que eu vi isso aí, foi pesadelo, em cima do lance. Agora, eu depois encontrei gente que dessomou desse jeito. E então fui perguntar e não, foi mesmo. Eu tive lá um pesadelo e tal. Agora, outra coisa, num pesadelo desse, principalmente se tem um pesadelo com processo de descoincidência, às vezes tem assédio, né? Então isso aí mata a pessoa. Está entendendo? Então esse problema não é fácil. Agora, ó, uma das coisas mais fajutas que tem na medicina, qual que é? Tem uma ideia, você? Não? Não? Quem é? Tem mais médico aqui hoje? Vamos perguntar para quem é médico, né? Hoje não tem mais. Mas o que é mais fajuto? Resfriado. Não reconheço Causas mortes. Causa morte. É o atestado de óbito. Uma das coisas mais fajutas que tem na medicina. O que tem de assassinato por assediador não está no gibi. Você não vê nada disso. Agora, a causa morte, segundo a medicina, eles acham que está certo, porque fala lá, não, houve uma pneumonite e houve um infarto, houve isso, não sei o quê, a falência geral de los órgãos, e a vovozinha, vai bem? Quer dizer, mas isso, uma das coisas mais furadas que tem é a causa morte, o diagnóstico na hora de morrer. Agora, falando em medicina, eu estou aqui para falar para vocês uma coisa também. Trambliclínicas, Pilantrópicos e Imbromedes. Alguém já viram esse livro? Ele tem a análise dos processos da gíria, do jargão médico. Mas eu estou procurando uma coisa há muito tempo, que eu queria ter uma documentação sobre isso, que é o que eu já falava quando eu estudei medicina. Isso é na década antes de 60, tá certo? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Existe aquele caso, por exemplo, que eu chegar e falar assim, esse fulano aí, ele vai melhorar. E todo mundo já estava lá, o cara, não, esse aí não tem jeito, ele não passa da manhã. E o cara recuperava, saía, a gente tirava ele da cama. E ele ficava com aquela cara de tacho danada, e eu não podia rir na frente, porque senão eu perdi os amigos, meus colegas. Né? Então, veja, isso aí é claro. Agora, eu sabia que havia algumas expressões para isso. Agora não, já está registrado, está no livro. O nome chama esculhambina. Enzima imaginária invocada para explicar a recuperação inesperada de paciente grave, principalmente paciente pobre. Sugere, que era meu povo, sugere que a equipe médica tenha ficado esculhambada, por exemplo, desmoralizada pelo acontecimento. A pena que eu não tive esse livro aí, 60, para chegar na cara daquele povo. Agora, na gíria médica americana, existe personagem na sala de emergência chamado Lazarus. Aquele que volta das garras da morte, ou seja, paciente agonizante que se recupera inexplicavelmente. Aqui tem as bibliografias, tem um negócio todo sobre essa esculhambina. Agora, a esculhambina, ela tem uma certa relação com a mulambina. A mulambina é a enzima que protege o mulambo contra a infecção. Então, o mulambo é o paciente pobre e de ambulatório no hospital público. Escreve-se também molambo, termo de etimologia banta, do quimbundo, originário de Angola, denotando farrapo e conotando indivíduo fraco, pusilânime, sem firmeza de caráter. Agora, vocês sabem que tem o mulambatório, né? Mulambulatório. Mulambulatório é o trocadilho formado por mulambo e ambulatório, o departamento hospitalar para atendimento de enfermos que podem se locomover. É o mulambulatório, que são os pobres que locomovem, não precisa estar, entende? Agora, veja, esse livro foi escrito para mim.
Direitinho. É uma pena que ele chegou só 50 anos atrasado. Mas agora que o negócio está aqui, está. Tem uma opção de coisa, por exemplo, outro que não tem nada a ver. Vírus Ebola, trocadilho com vírus Ebola, usado por um pneumologista pediátrico para se referir ao agente etiológico de uma ferida por projétil de arma de fogo, bala perdida, na região cervical de uma criança de 18 meses no Rio de Janeiro. Vírus Ebola. Terrível. Aqui tem cada uma. E olha, ele escreveu pouco. São poucos os casos. Passa aí para o Eduardo também, dá uma olhadela nisso aí, que é bom vocês saberem o que se passa. Eu descobri isso aí, pedi a Kátia, que arranjou o negócio, foi você, né? Não sei quem. Alguém me arranjou isso aí, porque eu tinha visto isso aí no jornal. Agora, gente, eu queria que vocês batessem aqui umas palmadas, que tem um cara aqui que tem nos ajudado muito e não é muito conhecido aqui. Vocês sabem, um cara que trabalha na rádio, como nós vamos ter rádio, é bom a gente falar, chama radialista, tá certo? Agora, eu, geralmente, há muitos anos, já chamava meu povo da TV Globo de televisista. Então, hoje nós temos um televisista aqui, que é o Tom, que está ali, ó, aquele cara. Levanta aí para o povo te ver. Ele já fez entrevista com a Malo, entende? Você, parece a Marina, né? É um monte de gente. Com você também, com o Eduardo, lá na TV, lá de Jundiaí dele. Então, é bom a gente ver os colegas nossos aí da mídia, etc., como é que estão. Você vê, tem uma cara, ele é dolicocéfalo, lá, tem uma cara de galã, entende? Que parece mais assim, a gente não sabe bem, mas... deve ser italiano, europeu, olha a cara, olha lá. Então, está tudo de acordo, né? Em matéria de comunicador. Televisista. Esse é o seu nome para mim, você está entendendo? Televisista. Agora, você quer falar aí, né? Eu estou vendo que você está na ponta da língua, pode soltar. Oi. São algumas questões aqui. Primeiro, na antimologia. Logo o primeiro que o senhor coloca aí, antonimologia. Antirretromodelo. Isso aí não seria uma sinonimologia, não? Não. Aqui, vamos só entender. O antirretromodelo seria o modelo atual. Eu sou contra o modelo atual. Então é um antirretromodelo. Essa eu torci essa cabecinha, hein? Ele gosta de olhar tudo, mas essa aí ele não pescou, não deu. Não. Aqui, ó. Deu uma torcida, aquele negócio. Você está entendendo? São os meandros do pensamento. Mas, ó, está certinho. Vocês não acham que tem lógica, Roberto? Tem lógica isso? Vocês estão vendo? Sim. Professor, outra dúvida também. O senhor coloca lá na Principiologia, na página 43, sim. Tem lá o princípio da prioridade compulsória. Assim, a autoproex faria parte desse princípio? Tem uma série de condições. Aqui, ó, a primeira coisa que tem é o seguinte: prioridade depende da pessoa, tá certo? Então você tem que perguntar para a pessoa o que é a prioridade dela. Por exemplo, uma pessoa que fez um mal para outra, qual a prioridade dela maior? Corrigir. Então, primeiro, nessa correção, qual a prioridade maior? Assim você vai falando. Aqui, ó, é o negócio de uma coisa que fez uma reação em cadeia. Se ela tem que corrigir, qual é o primeiro passo que ela vai dar? Logo em seguida, qual o prioritário? Ela tem que dar um jeito de perdoar a pessoa, ou qualquer coisa, não é isso? E por aí, e depois disso, e a terceira? E por aí vai, as prioridades vão indo. Há uma reação em cadeia nisso. Isso tem que ser verificado. Entendi. E na página 44, aqui, nas características, o senhor coloca a primeira aqui, celebridade máxima. Cerebralidade máxima. Cerebralidade. Não é celebridade, não. Falho. Hoje não almoçou. Ele não almoçou. Está faltando almoço aí, deve ter sido isso. Ele apareceu lá aqui, ó. Ele apareceu na Mega Story hoje, não? Para comer alguma coisa, então é isso. Não, almocei não comeu. Se dá um copo d'água aí para ele. Ok, é o Cebolinha, ele. Tá vendo? Só estão acabando com o álbum. Mas olha, qual é a próxima? Vai em frente.
Obrigado, professor. Agora, então, passa aí o microfone para o Arlindo. Não sei se é o Arlindo que vai falar. Ah, você já está? Ele hoje está prudente, reservado e, vamos dizer, está predisposto. Um caso sério. Mas, olha, pode falar, Arlindo, se você está querendo. Já está na hora? Quem quiser, é só pedir o microfone. Tá, cara, sério. Agora, ó, hoje vocês vão com calma, porque olha lá a panca do Antônio ali em cima. Ele está estadiando e vendo o ambiente todo. Está por cima. É, muito sério. É. Mas olha, pode falar. É sobre o anti? O antirretromodelo. Por quê? Porque o modelo do newtoniano é o modelo envelhecido, é um retromodelo. É. Então, quando você fala que é um anti-retromodelo, seria exatamente esse paradigma consciencial. Até um certo ponto. Mas ele é contra o modelo antigo. Ele é contra o modelo antigo e contra o modelo atual. Agora, o problema nosso é o seguinte: a gente é contra tudo isso. Nós temos um novo que substitui isso tudo. Você está entendendo? Uhum. Então, o reto modelo está errado. E ele é contra, eu sou contra também. Eu sou contra o que passou e o atual. Então, por isso que é sinônimo. Não é bem, não. Porque se ele é o anti-retromodelo... Pensa bem, ó, o reto está ali, ó. Está na antonimologia. Está ali, ó, o item 1, retromodelo envelhecido. Só que antes está anti-retromodelo. Esse anti-retromodelo é lá de cima. Concordam, Abel? O que vocês acham? É melhor tirar? Ou põe lá para cima como sinônimo, né? O modelo aqui é contra o atual ou o antigo. Agora, gente, escuta só uma coisa, mas vamos com calma com isso. Vamos só examinar uma coisa. Onde é que está aqui? Antiprotótipo. Não, eu estou falando do sinônimo. Antiprotótipo. Seria um anti-chavão. Antimoda. Antidogma. Antifalácia, tal, tal, tal. O processo é o antiprotótipo. Não, mas aí não. Aí eu estou indo contra eu mesmo, porque eu que estou apresentando um modelo novo. Agora, anti-retromodelo. Anti-retromodelo poderia ser. É o neomodelo. Retromodelo envelhecido. É o neomodelo, é o anti-retromodelo. Neomodelo. Mas então, anti-retromodelo é sinônimo. Ele é tanto quanto o modelo atual e quanto o modelo antigo. Escuta, quer dizer que vocês são bobos. Então agora vamos analisar só uma coisa. Não, vamos examinar só uma coisa. Vocês são bobos ou são subidos? Presta atenção, vamos só examinar, presta atenção. Não, dá licença, eu estou deixando. Vocês querem falar mais? Fala. Então eu já posso entrar. Escuta, sem cachorro, não vou assular os cachorros. Não. Vamos só prestar atenção, com calminha. Nada de adrenalina. Ó, cara de paisagem. Cara de paisagem. Então agora vamos. Qual que é o tema que eu estou pesquisando? Antimodelo. Antimodelo. Agora veja, esse antimodelo eu estou estudando hoje. Tá certo? Agora veja, existe um modelo atual que eu sou contra. Certo. É o antimodelo. Perfeito. E também existe o modelo antigo. Também eu não estou combatendo, vamos agora, eu estou em outra posição. Eu não estou combatendo o modelo antigo, estou combatendo o atual. Eu estou certo ou errado? Sim. Na questão da sinonimia seria lá numa das exceções. Porque não. Explica isso aí. Você entendeu? Pega aí o microfone. Como é que antimodelo... Como é que anti-retromodelo é a mesma pode coisa ser que eu sinônimo de torci a cabeça antimodelo? dele, eu vou torcer a cabeça de vocês hoje. Tem. O negócio tá... Mas é porque vocês estão baseando no negócio de antigo novo. Olha só. Não estou falando isso. Você falou. Não, anti-retromodelo. Ele falou assim. Você falou? Manda pro sofá. Você falou. Vai dormir no sofá. Vai dormir no sofá. Lote, não inibe o debate, por favor. Não reprima. Não, olha a definição. Neo-ideia, neo-realidade. Sim.
Mas tá certo Agora, aqui. Não. Antirretro é igual anel. Antirretro igual nel. Gente, agora, mas acontece com escuta, o título dá é licença, antimodelo. eu agora posso ler mais uma coisinha? Então eu vou ler a definição, a definologia. O antimodelo é o conjunto de neo-ideias ou anel-realidade exposta para substituir o antigo modelo, molde, protótipo, imagem, forma consagrada, mantendo-se em vigor, tal, mantendo-se em vigor e sendo imitados. Eu estou combatendo o modelo atual. Agora, o que se passa? Se vocês querem que tire aqui o anti-reto modelo, tem que tirar o reto modelo também envelhecido. Antonímia não. Também. Não, Valdo, não é anti. Não é anti, Valdo. Valdo, não é anti. O retromodelo... Tudo que é antigo, eu estou combatendo. Vocês ainda não caíram a ficha. Então, por isso é antonímia. Mas não é. Eu estou falando do modelo atual, não é o antigo. Mas, Valdo, antonímia... Por isso, você está falando do atual. Então, mas escuta. O neo, você mas tá escuta, propondo. escuta. É antonímia ao antimodelo que eu estou falando. Você está entendendo? É antonímia. Valdo, mas o retromodelo é antonímia. O retromodelo está certo. Só o antirretro que não O tá. antirretro que não. Tanto que você Como é coloca que aqui, eu ó, vou explicar? substituir o antigo Escuta. modelo na definição, Valdo. Ô, Antônio, você examinou a peça? Microfone, pô. Ô, Antônio. Olha lá. Antônio. Olha lá. Antônio. Olha lá. Até tu, Antônio. Na minha visão, o retromodelo é o que está sendo combatido. Então, o Mas ele não é antirretromodelo antônimo. Então é sinônimo. É sinônimo. Então é sinônimo. mas é anti, é anti. Ele não é a mesma coisa do sinônimo, antimodelo que eu estou combatendo. Pô, como é que é que eu vou Está explicar combatendo isso? o antigo também, Agora, é ó. anti, então é sinônimo. Queria dar uma Antimodelo Vocês contribuição. estão vendo como é que é difícil o processo de prefixo? Como é que é difícil o problema de prefixo? Como é que é sério? Ô, Valdo, posso falar uma coisa? Queria dar uma opinião que é o seguinte. Se eu estou entendendo que, de acordo com o que o senhor leu na definição, que é mantendo-se em vigor e sendo imitados como fonte de inspiração, quer dizer, então o antimodelo vem substituir aquela realidade que está vigente com uma neo-ideia. Isso. Outra coisa, na hora que eu falo o antigo modelo, eu quero dizer que ele é velho. Eu não estou dizendo que é o outro. E aí, eu estou isso dizendo que o atual já está com barba maior do que eu. Isso que eu queria acrescentar. Pois é. Se Não o é. modelo antigo não está tem mais em coerência vigência, nenhuma dessa mas, definição, não. Perfeito, professor. Mas só queria colocar essa ideia aqui. É a mesma coisa. Se o modelo que é retro, que é antigo, ele já saiu da vigência, você não precisa. Não precisa se referir a ele. Não precisa se referir a ele. Sim. Precisa. Precisa. Eu gosto de fazer o universalismo da situação. É a abordagem ampla. O nome disso é a técnica da exaustividade. Outra coisa, essa discussão É porque eu me aqui, expressei- isso é eu ótimo. me expressei Isso mal. é ótimo para vocês verem Professor. as nuances dos processos de prefixo, como é que esse negócio é sério. Olha o caso que aconteceu com ele. Ô, Ó. Valdo. É eu o me segundo expressei caso mal. aqui Posso hoje. falar uma coisa? Dar uma O segundo sugestão caso aqui. também foi isso. Professor, eu realmente me expressei mal. Não é que não precisa se referir. A gente vai ter que estudar tudo. Mas eu digo, o Tem outro antimodelo ponto. ele não está vindo para substituir aquele que Ô, já Valdo. passou. Ele vem para substituir o atual. É essa a ideia que você está querendo passar? Estou fazendo uma pergunta O para que poder eu quero entender. dizer Mas está errado, Sugestão. né? Eu Gente, estou mas não é isso. combatendo é o modelo atual. Isso. Tudo que eu puder Então, colocar eu concordo que tem que estar no domínio. como lógica de argumentologia, eu tenho que expor. Não é, Antônio? Você não acha? Eu tenho que expor. Agora, Valdo, eu veja, quero dar uma o que está sugestão. confundindo vocês é a hora que a gente começa a usar muitos prefixos, isso é normal. Foi o que aconteceu lá com o nosso chefe ali, ó. É o segundo caso aqui Não, hoje. mas para mim, nesse caso, está ficando claro que tem que estar na antonímia, está correto. Pois é. Mas tem uma... É isso. Valdo, Posso falar eu quero uma coisa, dar uma Valdo? sugestão Mas tem uma para... coisa errada, Valdo, Valdo. eu quero dar uma sugestão Valdo. para ficar esclarecido. Peraí, aqui. tem uma coisa que está errada no Desde meu... que vocês não tirem e acrescentem alguma coisa, É. esclarecer por acréscimo, eu topo. Não, Valdo, É é a assim, sugestão ó. que eu quero dar. Então, pá, pode dar. Aqui na antonimologia, independente do modelo ser atual, do modelo ser antigo, esquece o conteúdo da ideia. Vamos pegar só o prefixo. Tem anti-retromodelo. Então, ele é contra o retromodelo. Só. E depois você tem do lado retromodelo. Então, só aí tem uma incoerência. Existe uma incoerência Mas o aí. que vocês querem? Não! A Ou é sugestão- anti ou é tem uma sugestão, retromodelo. Valdo, tem uma sugestão para dar. Explica lá. Eu não acho que é Sugestão para incoerente dar para isso, não. resolver isso.
São duas coisas que estão relacionadas. Não, eles em si são incoerentes. Os dois em si são Eu tenho uma incoerentes. sugestão para solucionar isso aqui. Gente, o problema é o Não, retro. porque o antônimo é o que Não, não é sugestão. o antimodelo. E ambos não são. Mas um é reto e o outro é Ser contra o bobo reto. você é a si mesmo. Mas ambos não O são modelo antimodelo. que eu estou combatendo, o modelo que eu estou combatendo é o atual. Na hora que eu falo o antigo modelo, é porque ele já vem há tanto tempo que ele é antigo, ele é velho. Então, o que me interessa é substituir por uma coisa nova. Não, calma, eu vou chegar lá. Na antonimologia, eu tenho que colocar isso tudo. O velho, aquele que é, não interessa, é o que a gente está contra. Se eu puder, eu vou acrescentar mais coisa e não tirar. Isso é que é exaustividade. A gente está falando o seguinte, o anti-retro com o retro. Por qual é a diferença? Um é contra o outro. Aqui. Ó, posso dar a Você sugestão está aqui, vendo? São Valdo? os dois prefixos, é o que eu falei, o povo tem dificuldade para entender isso. Ó, Compara um com o outro. Valdo, eu quero dar sugestão Assim, para ó. elucidar isso aqui. Escuta, antes quer dizer que você é contra, reto quer dizer que é velho. Você está sendo contra uma coisa velha. Agora, veja, escuta. Então é a mesma coisa. Qual é o problema que você está indo contra? Mas, Valdo, os dois estão como Antônio Ensino. Um é Mas são, não, são facetas da mesma ideia. Facetas da mesma ideia. Compara o número 1 da antonímia, anti com o retro. Mas olha lá, é Agora, o que é que eu estou retroenvelhecido. falando? Vocês têm dificuldade, é aquele negócio do erro lógico. Tem dificuldade quando a gente junta dois prefixos. Eu entendi Aí assim, juntou o anti com o reto, pronto. Confundiu a cabeça entendi dele. assim, que no- Agora, isso não é a primeira vez que acontece aqui. O Entende? antimodelo Minha está sugestão combatendo aqui tudo pra- do presente. aqui É na acrescentar. antonimologia, é Eu não vou acrescentar. tirar nada. Não, é acrescentar. Vai lá pra trás. Diz anti-retromodelo, ponto e vírgula, retromodelo envelhecido em desuso. Não. Ele não está em desuso. Ele continua. Ele continua, é o novo que está aí. Ele continua. Isso que eu estou falando aqui em você não entendeu nada. Olha aqui. Exposta para substituir o antigo modelo, molde, protótipo. É isso que nós estamos falando. O antimodelo é novíssimo. Então, por exemplo, eu posso pôr aqui, se você quiser, só para dar uma de mão para você. Não, no sinônimo. Eu colocaria modelo novíssimo. Você está entendendo? Em vez de neomodelo, eu vou pôr também modelo novíssimo. Então, para ver se clareia mais a cabeça de vocês. Não, você está errado. Você está totalmente errado. Me perdoa. São dois prefixos. Um está indicando duas coisas daquela ideia e o outro está indicando uma. Mas eles estão corretos dentro daquilo que eu estou fazendo. A sinonimologia nossa, que é ampla, ela permite isso. Isso não é a primeira vez que eu faço. Não é contra. Deixa eu só dar a última argumentação aí. Certo. Então vamos lá, com calma. Ele falou para ele, você quer um copo d'água? Eu te dou. Vamos lá. Partindo da definição. Sim. Lá. O antimodelo é o conjunto de neo-ideias ou a neo-realidade exposta para substituir o antigo modelo. O antigo modelo que é o novo. Então tá. É o que está atual. Então, parando aqui no antigo modelo... Antigo quer dizer, fala assim, que é velho, Tá. que já está tão antigo aí, há quanto tempo que Tá está bom. aí, e é o novo. E é Tá o bom. novo. Tudo bem. É o novo. Posso considerar antigo modelo como um retromodelo? Sinônimo? Eu queria saber se um Não. antigo modelo é um Não, retromodelo. ninguém considerou isso. Não, isso eu queria saber. Não, ninguém falou nisso. Não. Isso não me interessa. O A anti- luta aqui da ideia não. é uma só. Nós estamos contra o modelo atual e criamos um antimodelo, que eu chamo aqui de neomodelo, neoparadigma Tá. e antiparadigma vigente. Tá. Esse vigente, ele tem mais barba do que eu, é isso que eu quero dizer. O que eu queria esclarecer é o que, Entende? que é um retromodelo. O reto modelo. É. Então tá, então esclareça. Isso. Não, isso eu queria que o senhor esclarecesse. Mas é o velho. É o antigo? É Não o velho, vigente. o reto é o que passou. Eu Passou. quero considerar que ele é o passado. Então, por exemplo, o modelo... Feudalismo. Não, o modelo... Não, isso eu Pois queria é. esclarecer. O modelo científico, o modelo... Sim.
Calma. Eu já falei. O modelo científico da É ciência o atual... paradigma newtoniano, cartesiano que nós estamos combatendo. Esse não é um retromodelo. Mas ele é vigente. Mas ele é retro e ele é novíssimo para a academia. E eu, é isso que eu quero dizer. O problema que eu vejo é que quando considera como retromodelo, para mim o paradigma cartesiano é retromodelo. Eu considero também, retromodelo. mas no caso aqui também está certo, Roberto. Não, eu entendi. Mas é que a questão é, se ele é um retromodelo para a gente aqui da CCI, ele é um retromodelo. E o modelo do paradigma, ele é um neomodelo. Neomodelo, eu estou falando que é isso aqui, que é o antimodelo. Agora, ó, por isso que quando coloca na antonimologia que ele é anti-retromodelo, o paradigma consciencial, eu acho que isso é sinônimo. É anti-paradigma consciencial, paradigma newtoniano. Mas é a nuance da realidade. Vocês têm dificuldade de ver o processo. Eles não veem. Gente, mas você ele está quer errado. mecanicista, ele quer combater. Eu não estou vendo o que tá jeito vigente. de acertar isso aí Porque para lá eles. pra trás Antônio. é muito pior ainda, entendeu? Agora, ó, fala você que estuda mas essas ele não coisas. é contra também? O que eu Outra, entendi mas, assim, Kátia, ó. só um pouquinho para você responder na seguinte. Você sabe o que é? Se Vocês você estão com falou dificuldade que de... os mais antigos também mas aí, Roberto, assim, ele não quer antimodelo colocar... não é contra aqueles também? Não, mas é que ele não quer colocar tudo no mesmo saco. Ele quer enfatizar a questão do exaustividade. Para isso que a gente do fez presente. Então, olha ali, ó, anti-moda, anti-chavão, são coisas vigentes. Então, tem que ser um negócio para frente. O que está para trás, isso daí então é mais antigo ainda. Ele quis, entendeu? Ele separou isso. E outra coisa, existem as nuances da velhice. Porque senão, ó, moda obsoleta seria esse também. processo todo. Agora, anacronismo. Não. Aí me sorma, eu não acho que seja. A nuance é assim, Eu não acho, eu acho que está tudo certo. E outra coisa, eu estou fazendo vocês pensarem mais. O anacronismo não entra nessa sua lógico, mas gente, eu não estou escrevendo aqui, eu já falei aqui algumas vezes, eu agora estou abrindo meu jogo. Eu não estou escrevendo para a Robex, nem também estou escrevendo na linguagem popular, presta atenção. Eu já disse isso aqui várias vezes. A nossa linguagem, pelo menos, ela já chega num nível formal de apostilamento, mas formal, e caminha para a erudição. Se às vezes nós não conseguimos, é pela nossa burrice, que é aquele negócio que eu falo, não tenho capacidade para o negócio. Mas que a gente está tentando entrar lá, nós estamos. Agora, veja, essa sofisticação nas abordagens, às vezes, faz você tremer. Foi o caso dele que interpretou o negócio aí errado hoje. E agora vocês estão interpretando esse aí também. Agora, veja, é muito fácil escrever bonitinho, certinho, com o pensamento deslizando na cabeça da pessoa. É muito mais difícil escrever do jeito que eu escrevo, fazendo a pessoa parar. Coloca um ponto e vírgula e faça ela parar, para pensar. Isso é muito mais difícil, é antipático. E outra coisa, não é fácil suportar o processo daquilo que você escreve desse jeito, a redação que foi feita. Vocês têm que aprender, é essa minha condição antipática. Para vocês também serem antipáticos, que é o único jeito, é quando a antipatia chega para aprofundar a ideia. Senão, não aprofunda. Antônio, você não acha? Por exemplo, toda vez que você critica uma redação que eles mandam para você, o que é? É uma antipatia danada perante aquilo que a pessoa sente e reclama dele. Agora, veja, o que nós precisamos é justamente de criar problema. É a crise de crescimento, viu, Roberto? Eu chamo isso de crise de crescimento mental somático. É o que aconteceu com ele aqui hoje. Ó. Como é que é? Fala aí o seu caso, vamos ver o caso. Como é que foi que ele falou? Qual foi a ideia aí? É o primeiro? Onde é que está, hein? O primeiro. Onde é que foi o seu? Que você falou alguma coisa. O senhor está falando o quê? O primeiro. Sim, da celebridade máxima? Pois não, o outro. Foi esse. Sim, sim. Entende? Pois é. Mas agora veja, ele foi o primeiro que pegou. Aí ele caiu em si. Não, não é isso. E o problema não é só isso. O processo, gente, é prefixo. Vocês têm que dar mais valor para o prefixo. Valdo, eu tenho percebido o seguinte, muitas vezes, na tertúlia, a gente pega em detalhes que parece que as pessoas ainda não alcançaram o nível
científico. Não. Porque a conscienciologia, ela transcendeu o processo objetivo do binário. Do Sim, binário. não, sim. E outra Então, coisa, tem que saiu entrar- da computação, saiu da cibernética. Tem que Esse entrar tem no nível da maturidade consciencial que transcende esse processo de Pois é, detalhe. mas o Java vive falando isso. O Java, até para mim. O Java, de vez em quando, ele não está aí hoje? Onde é que ele está? O Java vive falando isso. O Java vive falando Arrumei isso. outro jeito de Você já explicar. falou isso várias vezes para mim. Só nós dois. Esses anos todos. Não é verdade? O negócio o nível de lucidez que caminha para a cultura maior, que eu chamo de polimatia, e outro nome que tem, que é erudição. Quantas vezes você já falou isso para mim? Ele mesmo já falou isso aqui, há anos que ele vem falando isso comigo. E outra coisa, ele é um dos caras que mais estuda dicionário aqui, por causa da advocacia dele. Então, veja, a turma tem pouca lexicografia, né? Isso aí a turma sabe. Acho que eu arrumei E outro outra jeito. coisa, a Cristiane também sabe disso. Ela está aqui hoje, não? Ela também sabe disso. Vê se assim, ó. Sim. O antimodelo é o anti-zeitgeist. Então, o que for lá para trás é antonimologia. Entendeu? Isso que seria o retromodelo. É o lá para trás. Não. Anti-atualidade. Anti-atualidade. Queria fazer um fechamento aqui também. E aí o que é lá para Pra ver trás se eu aprendi. é Agora, outra coisa. É diferente. Eu vou arranjar um nome aqui que Antônimo, talvez vai diferente. esclarecer mais. Não. Presta atenção. Eu vou arranjar um nome. Vou arranjar um nome. Ele quer combater a coisa Eu vou atual. arranjar, então, o neo-antimodelo. Para colocar na sinonímia. Na sinonímia. Aí vai clarear o outro lá para vocês. Eu não vou mudar nada. Eu vou acrescentar. Vamos pôr neo-antimodelo. Aí explica o outro. Como é que vocês vão sair dessa depois dessa? Hein? Não, como é que vocês saem dessa depois dessa? Professor. Você está entendendo? Pode acrescentar aí. Vamos pôr aqui, ó. De cara. Aqui, ó, neo-modelo eu vou pôr. Antes eu ponho neo-antimodelo racional. Ou neo-antimodelo só. Isso é na sinonímia. Pronto. Isso aí vai esclarecer um pouco mais o que vocês estão querendo, fazendo acréscimo. Entende, Marcelo? Porque eu não vou fazer cortando o negócio. Eu quero é complicar a cabeça da pessoa para ela aprofundar o modo de raciocinar. Professor Valdo. Entendeu? Professor Valdo. É neo-antimodelo. Que é esse que eu estou tentando mostrar? Ele Professor é novo. Então, Valdo. para mostrar que o retro, entende? O retro, o anti-retro modelo. Agora, eu tenho que colocar neo-antimodelo, senão o povo não vai entender também. Se inverter aí, vai complicar mais. É a mesma coisa, mas não pode mudar. Você está entendendo? Isso é chamada fímbria. Você está ali, é o limite. Não mexa mais que vai feder. Eu morro de rir desse negócio. Professor. Agora, gente, professor. Eu, quando estava no ginásio, acontecia essas coisas todas. Sabe? Na sala do estúdio de estudar lá da turma do ginásio, da turma do científico. Tinha muito disso. Até o povo entrar. Agora, eu vejo que aqui, ó, é a mesma, é o que acontecia lá, é o processo do prefixo. Mas fala. Professor Valdo, no meu entendimento, antonimologia significa o que você não quer dizer. Né? É aquilo que você não está estadiando contra. É aquilo que você está posicionando, mostrando contra. Agora, veja, não é exclusivamente daquele foco que você está matando, não. É todo o universo em torno daquilo. Entendeu? Isso é que é antonimologia, isso é que é sinonimologia. Estadiando contra. Estadiando contra aquilo, porque é o contrário, é o antagonismo. Por isso que eu trouxe 9 tipos de antagonismo para tu me estudar. O problema todo é esse. Hoje nós estamos vendo isso na prática. Só um termo oculto, erudito, no estadiando contra as pessoas não entendem. Então isso aí explica é aí você, complicado. por favor. Explica.
Pois é, mas eu traduzi, eu falei sim. o posicionamento. Tal, O estadiando contra é bem característico do vernáculo português de Portugal. Portugueses usam esse termo. Não, mas as pessoas, ou pessoas mais eruditas, digamos. Isso aí é linguagem culta. O que você está estadiando contra, tem uma coisa em confrontação, dá para entender, é bem simples. Em confrontação, assim, olha, tais e tais pontos, a contrário senso, se exclui do que eu venho afirmando. Então, se você está estadiando contra, ou usar outro termo que o Valdo empregou ontem, né, o assestar. É contra isso que eu estou assestando. Assestando as minhas ideias, os meus argumentos, o meu posicionamento, o meu objetivo. Sim, professor. Ninguém entendeu nada do que eu falei. Ninguém. Bateu a charada. Eu queria ver se eu entendi aqui a forma, depois de todo o debate, eu queria voltar e se eu ver se o meu raciocínio está de acordo com o que o senhor quis expor, por favor. Então, o senhor colocou aí na antonimologia, antirretromodelo e retromodelo envelhecido. Então, o que eu entendi é que isso está na antonímia, por quê? Porque o senhor quis enfatizar aqui que o antimodelo ele vai estar contra a realidade mais atual vigente, e não aquela que já está mais lá atrás. Então, o Agora, se eu puder, eu quero ir contra tudo. Perfeito. Mas o antirretromodelo... O antonimologia é isso. Perfeito. Então, o antirretromodelo está na antonímia porque não é o antimodelo. Isso. Né? E também não é o retromodelo envelhecido. Você está simplificando bem, mas a abordagem está correta. Agora, veja. Escuta. Não, espera aí, Igor. Na hora, então, que eu vou colocar lá, de cara, o primeiro sinônimo, na sinonimologia, eu coloco neo-antimodelo. Você entendeu, né? Que agora estou tentando explicar para eles o que vem na frente. Porque... Entende? É o novíssimo. Explica o outro. É o novíssimo. Ele esvazia o outro. Você está entendendo o que quer dizer? Que é o novíssimo. Agora, o anti é que está criando problema. Professor Valdo, e a condição do anti-neomodelo? Ele seria... Cabe essa ideia, não? Hein? Anti-neomodelo, por exemplo, porque no caso... O anti-neomodelo também cabe. Cabe, porque daí ele é contra o modelo novo, ele é o inverso, isso. né? Ele vai dar uma... Mas agora, no caso, eu não coloco que confunde. Tudo que eu estou pondo não é para confundir. Tá. Esses meus não são para confundir. É para fazer a pessoa pensar mais. Tá. Para isso é que tem a sinônima e a antonímia. Agora, o que é bom aqui, que eu coloquei 10 de cada um. É o que eu falei, esse verbete tem 10 máximos. Ele está muito bem embolado aí, né, em certas coisas. Não está para brincar com ele, não. Agora, é bom vocês meterem o pau em tudo, né? Porque é nessa hora aqui que a gente tem que criticar mesmo. Agora, observa bem, por exemplo, esses 12 doutrinas que eu estou combatendo. Elas são terríveis aí. Vê se vocês estão de acordo com isso também. Outra coisa, eu falo de assistência, no caso, assistencialismo. Olha lá, atacou demagógica. Eu estou pondo tudo o pingo nos is. Até um certo ponto, em certas coisas, porque ele tem 10. Sabe por quê? Porque ele só tem 4 páginas e tem 10 máximos. Eu falei, ele está muito compactado. Não foi o que eu falei para vocês? Ele está muito compactado. Agora, veja, se eu começar a trabalhar com isso, você acha, Jabas, que eu vou conseguir acalmar esse povo com a ideia? Com o tempo, que nós chegamos lá, não sabe? O problema é o seguinte. Agora, eu respeito a opinião deles, isso é bom. E outra coisa, vocês não devem ficar inibidos. Devem fazer igual o Álvares, que viu o troço e tocar na hora. Que é assim que a gente pode clarear. Gente, quem é que não erra? Eu vivo errando aqui. Hoje mesmo eu não apresentei exatamente 3 erros meus aqui. Ainda tem mais, deve ter mais. Que... Outra coisa, não é só meu. Aqui, nesses erros eu estou ótimo, que eu tenho 2 comigo. Um lá e outro aqui. Aonde que está? Na primeira página. Nossa, é mesmo. Caramba. Carambolas. Agora são os pontinhos pequenininhos, né, demais. Né? Isso aí é só o Antônio que sabe. Ele que dessa. Valdo. Sim. Pode voltar no anti-retromodelo?
Vai em frente, vai em frente. Vai em frente que você merece. Porque o Ele não deu palpite nesse tempo todo. Não é que eu estava pensando. Ele agora vai dar a sua opinião. O antirretromodelo é diferente do antimodelo. Tudo bem. Agora, quando então você está de acordo. Por outro lado, quando o Roberto falou do paradigma newtoniano, cartesiano, ele continua o mesmo. Mas aqui está falando em geral, porque tem coisas que são diferentes. Então, mas o paradigma newtoniano cartesiano que é a base de tudo, não, ele eu que sei. É o vigente. Agora, se for considerar só o paradigma newtoniano, ele bate, porque ele é antigo e atual é a mesma coisa, praticamente. Mas é isso que eu estou falando. Mas então não é antonímia. Ele é antonímia, sim, por que não? Por que não? Se for baseado só no... Por que não? É um aspecto da coisa, mas é antonímia. Ele não é a mesma coisa que eu quero. É antimodelo do mesmo jeito. Então, mas não, é antimodelo, mas o antigo, eu estou falando agora, é o antimodelo atual, é o meu. Embora... Aqui, eu mesmo arranjei um nome, neo-antimodelo. A não ser que você aplique para outras não, coisas além presta atenção, você demorou e está pior que eles. Presta atenção. A hora que eu falo, ele demorou tanto, pensou tanto para depois falar besteira. Escuta. Filósofo. Escuta só. Eu estou falando em antimodelo. É o antimodelo que eu quero chamar. É esse atual, que significa também o antigo. Ok? Mas me interessa é o atual. Então agora, para esvaziar a discussão deles e clarear mais, eu coloco na sinonimologia neo-antimodelo. E depois lá atrás, lá na antonímia, antirretromodelo. Um esvazia o outro. É o paradigma consciencial. Você entendeu? Não, vamos entender isso que eu estou falando. O antimodelo... Um com o outro. Pode falar, repita. Olha aqui, vamos de novo. Eu vou trocar aqui, os dois prefixos da antonímia. Então eu vou pôr retro-antimodelo. O que você acha? Aí muda. Aí é a mesma coisa. Não vem dizer não vocês estão errados. Aí eu concordo. É a mesma. Não, ele concorda só porque inverteu os dois prefixos. Então, eles não entendem nada. Professor. Você está entendendo? Professor, ele caiu na minha não. Eu concordo com o reto-antimodelo. Ou então reto-antimodelo envelhecido. Você está errado. Não estou. Totalmente. Não estou. Presta atenção, gente. Eu só inverti, eu não mudei a palavra. Mas tem sentido. Inverte, mas claro que muda. Ele está falando que quando inverte, muda. Claro. Antônio, por favor, pega retro-antimodelo não é igual anti-retromodelo. Gente. Não é, professor. Escuta, Antônio. Retro-antimodelo eu concordo. Anti-retromodelo não. Faz favor, Antônio. Você também está nessa, não? Se for, vai ser a primeira vez que eu vejo ela cair. Você caiu nessa? Ela vai cair. Eu tenho dúvida sim, Valdo, pelo seguinte, ó. Se você colocasse na antonimologia antineomodelo, perfeito para mim. Antineomodelo. No antônimo. Antineomodelo. Antineomodelo. Não, você está errada. Por quê, totalmente. Por quê? Neomodelo é o meu antimodelo. Então no antônimo, antineomodelo. Escuta, mas não é. Nós não podemos fazer. Aí você vai confundir todo mundo. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Presta atenção. Escuta. Eu defendo o antimodelo, que é o novíssimo. E que é uma palavra que você criou. Escuta, é uma palavra que você criou. Escuta, é o novíssimo. Agora, então, eu coloco como sinonímia neo-antimodelo. Perfeito. Agora, como antonímia, eu ponho retro-antimodelo. Também, perfeito. Então acabou. O que você está discutindo? Não, eu não estou discutindo isso. Eu não estou, não, Valdo. Deixa, me ajuda. Me ajuda para você ver como que eu raciocino. Para mim, antimodelo já é uma palavra que você criou. E anti-retromodelo também. Também. Mas espera, volta no meu modo de pensar. Mas para mim não se equivale. Não, peraí, Valdo, senão eu não consigo caminhar. Antimodelo, para mim, é uma palavra. Certo.
Se você tira o antes da palavra modelo, para mim essa palavra deixou de existir. Ela já virou modelo de novo. Sim. É por isso que no meu modo de raciocínio, sim, se você põe o antes e o retro no meio, a palavra antimodelo não existe mais. Então mudou o significado. Não sei se eu estou errado, entendeu? Não, está errado. Não. Por quê, Val? Não. Por quê? É o seguinte, você pode usar, você já estudou isso muito em etimologia. Nós podemos usar os prefixos antes, depois, eu sei, mas nesse caso agora, aqui... o que interessa é o meaning do prefixo. Você já estudou isso? É o meaning, o significado do prefixo. Aonde você colocar, isso não quer dizer nada. Desde que a palavra seja a mesma. Não, eu concordo. Você já estudou isso? Já sabe disso? Valdo, mas então você usa assim, ó, contra antimodelo. Você estudou o processo de prefixo nesse nível? Porque a palavra já existe. Então, eu entendo que o prefixo mudando. Mas nesse acabou. caso aqui, como existe a palavra antimodelo que você cunhou, sim, ela é uma palavra... o anti já deixou de existir para mim. Ela já não é mais prefixo nessa palavra. Não, mas ela... Não. Você entendeu o que eu quero dizer? Como eu estou raciocinando? Isso aí que você está querendo não existe. Por que não? Você está querendo que o prefixo funcione lá sem ser prefixo? Mas ele já virou uma palavra nova na minha cabeça. Não interessa, por causa do prefixo, toda palavra é assim. Porque na minha cabeça seria assim, ó, contra antimodelo, por exemplo. Mas o antimodelo, entendeu o que quer dizer? Não é. Você me perdoa, mas está forçada a barra. Mas, Bel, você entendeu tá no isso aí? processo Parece binário. que, é pena que a Julieta não está aqui, porque ela andou estudando muito e a Fix, para vocês entenderem. Professor, que a ordem dos fatores não altera os produtos. Está no processo binário. A gente tem que fazer um esforço para entender a ideia do que está escrito ali. Não pode ficar dentro da nossa limitação. E é isso que eu quero. Não é. Eu quero forçar a barra para o povo pensar mais. Professor, mas o senhor concorda que se não há... não varia o sentido de colocar o anti ou o retro ali no caso, não varia? Então poderia ficar retro-antimodelo? Mas eu coloquei de propósito. Não, eu não quero isso. Eu quero é que crie problema na cabeça para você pensar o que eu estou falando. E outra coisa, para o povo começar a pensar que o negócio é antigo, tem mais barba do que eu, que o troço está na CTI, no CTI, na UTI, etc. Tal, que eu estou falando aí. Não, com o conteúdo... Tudo, gente, professor, eu escolhi a palavra a dedo. Eu não coloquei à toa. Mas aí, nesse sentido, a gente concorda com o conteúdo. Agora, só por exemplo, forma que a única forma que eu estou dando, que é uma contribuição minha a vocês, é esse nome que a gente pode acrescentar, neo-antimodelo. Não, mas agora então entenda. Vamos agora, esqueça o antônimo e vamos pensar só no sinônimo. A hora que eu falo antimodelo, que é o seu, que nós estamos falando, um prefixo. Agora aí eu ponho neo-antimodelo. É o mesmo? Não mudou nada. Agora veja, o outro, a hora que eu falo anti-reto, modelo, é o contrário disso. Isso é antônimo. Como é que você explica isso? Então acabou. Agora veja, eu estou arranjando essa para clarear um pouco mais essa dúvida que vocês levantaram. Vai falando. Tá perfeito, você está querendo ver a nuance do processo do retro em relação ao neo e ao anti. Não, a minha dúvida... Então, não vamos discutir mais o anti-retro modelo e o anti-neo modelo. Tá tudo certo. Outra pergunta minha que eu também não entendo na forma. Deixa eu ver se eu estou correta. Anti-retro modelo, na antonimologia, não é retro modelo envelhecido, correto? Ele é perto. É perto, mas não é. Você sabe que os meus antônimos e sinônimos são todos assim. Perfeito. Não tem nada que é igualzinho. Mas então, Valdo, não tem nada disso. O que me chamou a atenção aqui é que se ele não é, por que ele está no mesmo número? Porque, ó, número 1, você tem ele está no mesmo número, é por causa do retro. Porque uma coisa parece aqui, contra a outra. Não é isso. É o único que tem retro aí, não tem mais nenhum. Eu coloquei de propósito. Hein? Esse número 1. O anti-retro modelo também não serviria como antônimo de retromodelo? Gente, vocês são engraçadinhos, mas veja aqui, eu posso supor, vamos supor, presta atenção, vamos supor um sinônimo, vamos arranjar um sinônimo. Gente, isso é a sinonímia. Agora eu quero pôr no antônimo, eu ponho leão, tigre, formiga, tudo é antônimo de gente. Entendeu agora o que eu quero dizer? Sim, nessa gradação. Justamente isso. É isso aí, mas tudo meu em matéria de barba. Mas a sinonímia... Mas a sinonímia também você tem essa gradação. Tem. Tanto que você já comentou, se você vai por um lado na antonímia e na sinonímia, mas, por exemplo, eu jamais vou fazer
a formiga como sinônimo de gente. Gente não é formiga. Mas, no entanto, na hora que eu for falar de princípio consciencial, um é sinônimo do outro. É isso que eu quero chamar a atenção. São essas nuances que eu quero enfatizar. É o prioritário que eu quero. E criar esse problema na cabeça de vocês para entender o problema, que não é tão simples assim. Pois é. Agora, ó, de qualquer maneira, vocês estão vendo que tudo que se fala sobre paradigma é problemático. Minha vida inteira, faz 70 anos que eu vejo isso. Eu vi essas coisas quando eu saí da minha terra, antes dos meus 12 anos. Tudo que fala de padrão, a teoria líder, é um problema. Professor Valdo. Sempre foi assim. Por isso que é aqueles do mundo. Por isso que a ciência convencional, Antônio, está aí desse jeito. É sempre problemático. É muito difícil o povo entender. Eu entendi o que o senhor colocou. O senhor colocou o exemplo que você deu de gente e do leão, né? É. Então, o antônimo de gente seria leão. E essa variação que você colocou aqui do lado seria aquilo que não é leão, pode ser, por exemplo, uma formiga. E não é isso, não é isso. Eu coloco lá, sinônimo, gente. Agora, antônimo, madeira. Madeira, garrafa. Eu entendi. Agora, é isso. Há uma elasticidade dentro da técnica da exaustividade para mostrar o que é substantivo sinonímico e o que é o substantivo antonímico. Você está entendendo? Há uma elasticidade. A visão é a visão do Roberto. O negócio é amplo. Nós não podemos ficar com a monovisão ou vendo só numa fresta. Esse aqui é o problema. A ideia, por exemplo, é essa. A dificuldade que ele estava encontrando é que você está trabalhando numa variável, são duas possibilidades. Não, a dificuldade nossa aqui hoje é uma só. Vocês precisavam de estudar mais, isso que eu já trouxe, já fiz até listagem sobre prefixo. Professor. Eu já falei com a nossa amiga Julieta, que eu mesmo pedi para ela para reestudar, se atualizar nisso, para ela falar sobre os afixos, prefixos, sufixos, afixos, tudo que tem. Você está entendendo? Que aqui a turma tem dificuldade. E eu não posso falar de consciência sem isso. Ainda mais com esse idioma que nós usamos aqui. A nossa língua pátria aqui da história não dá. Com o português. E outra coisa, o português permite isso, porque nem o inglês não permite as facilidades que nós temos aqui com o português. Agora, isso, professor Valdo, essa dificuldade, vamos dizer assim, é uma questão mais técnica ou é uma coisa do jeito de você processar? Não, é o que vocês andaram estudando na escola. A maioria fixou nisso e eles estudaram muito pouco. E outra coisa, vocês são ótimos. Vocês ainda são da escola que estudava, porque esse povo que está saindo agora é pior. Eu mesmo já falei que a turma da Sinvex está mais fraquinha do que a outra. Essa geração nova é mais fraquinha, em matéria de cabeça, essas coisas. Quer dizer, a escola caiu mais ainda. Isso é um fato. Então, veja, nós não podemos deixar essa peteca cair. Esse afixo, fixo, prefixo, tudo a gente tem que estudar isso mais. Agora, veja, quantos verbetes eu já trouxe com esse processo de prefixo? Já fiz até listagem. Mostra. Põe então. Não, mas não é isso, tem a listagem. Tem o processo da enumeração vertical, com tudo isso. Tudo isso eu já trouxe. Tem verbete aí com isso, sim. Agora, o que se passa? A coisa hoje complicou mais aqui com essa questão, porque na hora que você junta. A hora que junta um com o outro, a coisa complica mais. Agora, ó, tem palavra que eu já juntei até 3 prefixos. Isso, então, uma hora até seria bom destacar aí, para a gente trazer problema aí com esse negócio. Acho que a palavra-chave que você falou era elasticidade. Elasticidade, falta isso. Você está entendendo? Falta. Não, e não é isso. O que é que eu falo sobre o erro lógico? É justamente isso. É aquela pessoa que jamais 2 mais 2 é diferente de 4. Ele não acha, por exemplo, que está estragado um deles, que é 3,9. Não entendeu ainda, não. Olha só. Tá tirando onda. Tá, deixa aí. Tá. Olha só, a questão é, a elasticidade, a gente não está contra a elasticidade, só que na sinonímia. O problema todo é esse que você está falando. Eu ainda mantenho aquela posição, ainda não concordo com o que a gente está discutindo aqui. Mas a elasticidade, sim, a gente concorda. Só que dentro, nesse caso em particular, na sinonímia.
e não na antonímia. Então não é um problema aí da elasticidade só. Entende? É só isso. Porque como você fala, parece que a gente está fixo e não está claro. Isso até que ele colocou o exemplo da formiga, do homem, assim, então, eu posso fazer a única posição. Posso fazer uma pergunta final para você? Segundo, então, o seu pensamento, do jeito que eu estou interpretando, eu teria que colocar assim, sinonímia, sinonimologia, neo-antimodelo e logo em seguida, anti-retromodelo, é isso? O anti-retromodelo seria aí isso é assim que você vai entender. É. Agora veja, e se um agora for o contrário do outro? Raciocina. Tá, vamos lá. Anti aqui. Vamos. Neo-anti-modelo. E anti-retromodelo. Eles são sinônimos? Você falou que sim. Ele entendeu? Será? Ainda não entendeu. É bom você escrever. Isso é uma boa. Aí, ó, ele está certo. É assim que a gente faz, é escrevendo. Então, ó, neo-antimodelo. Agora põe de baixo o outro, anti-retromodelo. Eles são sinônimos ou são antônimos? Você falou que era sinônimo, agora pouquinho. Estou me referindo ao anti-retromodelo. Não é. Não, eu nem entrei na discussão do neo. Então você não entendeu. Vamos lá. Então, um é neo-antimodelo que você está propondo e o outro é anti-retromodelo. Então eu digo para você, eu pergunto, eles são sinônimos? São sinônimos, são sinônimos. Anti-retromodelo e neo-antimodelo. Agora, pode eu digo para você... Pode entrar como sinônimo aqui. Pois é, mas eu digo para você, são antônimos aí dentro do caso. Não porque, olha só, o neo aqui, se os dois estivessem aqui o mesmo, mas não é o mesmo prefixo. Escuta. Um está anti-retro e o outro é neo-anti. São os mesmos prefixos, um contra o outro. Presta atenção, um é neo e o outro é retro. Só que retro quer dizer antigo, neo quer dizer novo. Mas aí, Valdo, eu discordo quando você falou que a posição não interfere. Não interfere. Vou dizer por quê, ó, eu até escrevi aqui, voltando o outro aqui, ó. Olha só, anti-retromodelo, foi o que eu tinha escrito aqui, anti-retromodelo e retro-antimodelo. Qual que eu entendo? Anti-retromodelo é aquilo que é contrário a um modelo antigo. Anti-retromodelo. Agora, retro-antimodelo, inverti, tá? É um antigo antimodelo que agora está ultrapassado. Num determinado período, ele foi um antimodelo. Agora ele não é mais. Por isso que ele é um retro-antimodelo. Então são duas coisas. Mas todos são as coisas antigas. Então, mas a ordem do prefixo alterou a ideia. Alterou, então, mas veja, altera. Presta atenção, alterou o percentual do meaning. Mas alterou, Valdo, mas a essência é diferente aqui. Me perdoa, mas não é. Aí é que está o X de vocês não entendem. Então eu quero apresentar... Agora, não, eu vou fazer mais outra pergunta. Se eu inverter e colocar do jeito que você quer, eles continuam sinônimos ou são antônimos para você? Inverta aí e coloca. Coloca os anti um debaixo do outro. Coloca um debaixo do outro. Escreve lá na frente. Escreve lá na frente. Professor, não, deixa ele. Vamos. Neo-antimodelo. Agora põe retro-antimodelo. Muda. O que é? Não é nada. Agora são antônimos. Aí é que é o X. Pois então, mas veja. São antônimos. Um é neo-antimodelo, o outro é retro. Você está entendendo o que eles querem? Agora, olha, vocês precisam de estudar como é que eu explico o processo do substantivo sinonímico e antonímico. Seria bom pegar no verbete, vocês verem o que eu explico lá. Aí vocês vão começar a entender. O jogo do processo do prefixo, aí no caso, me perdoa, tá certo. Isso aí a gente usa, eu já usei muitas vezes. Se for, tem mais um monte de coisa para vocês corrigirem todos esses textos. Tem um monte deles. E outra coisa, existe palavra que eu uso 3 prefixos, um depois do outro. Ainda vai complicar mais vocês. Quer dizer, para eles tem que ser tudo binário. Ele falou certo, ele falou antes. Me perdoa, mas se ele falou, isso aí é o seu diagnóstico. Ele deu o diagnóstico no seu caso. Binário. É o binário.
Eu queria não, e não é isso. Nós queremos é que a coisa se expanda, que haja expansão. É o que eu falei que ele gostou da ideia. Elasticidade do pensamento. É o que está faltando em vocês. Apenas a título de comparação. Certo. Se eu uso a palavra subsolo, ou se eu uso a palavra semicírculo, o sub e o semi são prefixos. Sim. E se eu uso um outro prefixo, por exemplo, o ante. E se eu uso anti-subsolo, o significado é diferente de sub-antissolo. Ou se eu uso semicírculo. Não, se eu uso isso aí vamos pôr no papel, não, senão você confunde. Vamos pôr no papel e explicar isso bem. Não, já confundiu tudo aí. A primeira coisa é o seguinte, existem os prefixos que são sinônimos e existem os prefixos que são antônimos. Se você misturar, aí é que deu conta, é o que eu estava mostrando para ele. Aí no caso é o seguinte, você pode usar o prefixo que for. Ele é igual ou ele é contra? Ou ele é contrário? É isso que eu quero dizer. Aqui no caso, me perdoa, mas está certo. Agora, que o pensamento é um pouquinho mais sofisticado, não deixa de ser, mas se ele me perdoa, eu não vou mudar isso. Eu vou continuar assim. Eu estou vindo aqui também para ficar junto com o Pitaguari, que eu concordo, que o que faltou para mim foi a elasticidade do pensamento mesmo. Quando o senhor falou, foi que eu ampliei a coisa. Foi, né? Você viu, né? Não, mas agora o problema é que você foi afoito. Você foi um pouquinho intempestivo. Quer dizer, você foi um pouco precipitado na história. Só isso. Agora eles não, eles estão pensando. Isso aí, eles estão com um ponto de vista sério. A gente tem que respeitar, ver a situação toda. Agora, seu caso, eu brinquei porque o negócio foi de imediato, você julgou o troço. Você chutou a bola, não quis nem saber para onde ia. Entende? Mas agora, o que nós precisamos é de... Tanto o Roberto é muito bom, porque ele entra no debate, o Lóis também, a gente vive brincando, o próprio Arlindo. Isso aí é importante para dar força aqui para a situação. Nós precisamos desses debates para clarear a coisa e o negócio ficar melhor. Por exemplo, vocês agora, todo mundo está ouvindo, mesmo aqueles que não quiserem dar palpite, que ficaram encolhidos, vão começar a dar valor para os prefixos. Já vão ter mais cuidado na próxima. Você mesmo vai ter. A hora que ele vê, tem um prefixo, vamos ver. Esquentou. Opa, tem alguma coisa. Então, isso aí é importante. Você está entendendo? Aí é importante. Gente, eu quero aproveitar que eu estou aqui com a série de... Fui assistir ao filme Bezerra de Menezes e logo depois nos reunimos em casa de um amigo que levantou a seguinte questão. Bezerra de Menezes também é guia cego e também está envolvido com JC. Segundo os espíritas, Bezerra já poderia ter ido para um mundo mais evoluído, mas ficou aqui para ajudar as pessoas. O senhor poderia falar alguma coisa? Primeira coisa, existe aí uma balela enorme nessa história de Bezerra de Menezes. Se isso aí, eu era garoto no movimento espírita e já ouvia isso, tá? Isso foi na minha terra, em Uberaba, depois em Belo Horizonte, em vários lugares. Se todo espírito que se comunica e assina Bezerra de Menezes, ou fala através de médico psicofônico no Brasil, fosse o Bezerra de Menezes, nós teríamos uma população de mais de 1 milhão de Bezerra de Menezes falando simultaneamente. Isso é a maior piada do Brasil que tem em matéria de espiritismo, todo mundo sabe disso, e eu sei disso há 60 anos. Pois é, mas agora eu não posso falar o negócio da minha mãe, porque eu não posso comprovar nada disso, né? Agora o do Bezerra a gente pode. Pois é. Por exemplo, se fosse o Dr. Fritz que fosse aparecer aí com o médium que tem efeito físico, ao mesmo tempo teria 50, ao mesmo tempo. É igualzinho Napoleão. Se fosse olhar o tanto de Napoleão, que o cara fala que foi a reencarnação do Napoleão, principalmente a questão em hospital psiquiátrico, eu já teria feito já um exército só de Napoleão. Entende? A mesma coisa, o doutor Bezerra de Menezes, isso é piada que todo mundo sabe dentro do movimento espírita. É um troço antigo. Não é possível. Agora, veja, esse homem, ele já ressomou há muito tempo e eles estão recebendo mensagem dele. Essa que é a realidade, mas deixa para lá. Né? Agora, o filme, eu não sei se é bom, se é ruim, eu não cheguei a ver, eu não posso falar. Deixa, vocês viram o filme? Você viu? É fraquinho, né? Agora, que ele foi uma grande personalidade, foi. É um político da época muito sério, bom.
E ele ajudou mesmo, ele era chamado o médico dos pobres, era um grande cara. Gostaria de saber se o modelo antigo, apesar de ultrapassado, não pode ser reutilizado, passando apenas por aprimoramento e adequação à época atual, uma vez que para a maioria das pessoas é tão difícil abandonar. Olha, I'm sorry, eu não estou para essa, nem entro nessa discussão. Nessa eu tenho, eu sei o que é, mas é que eu já não tenho mais filó para defender qualquer coisa nesse sentido, porque faz 60 anos que eu combato isso. Essa aí não dá, isso aí seria, essa que seria o retro. Essa é demais. Então, ó, você me perdoa, meu amigo, mas essa não dá. Isso é besteira. Eu só quero lembrar aqui um pós-fácil para ele. Existe um princípio da conscienciologia que afirma, 2 pontos. Como é que é? Se algo não presta, não adianta fazer maquiagem. Não presta mesmo. Então, finório de partiorum, etc. Não é isso? Gostaria de compreender o mecanismo da pangrafia. Há uma considerável quantidade de espertos, semiconscientes, teleguiados, evoluciólogos. Onde estão as produções pangráficas dessas consciências? Que produções? Elas estão no processo extrafísico. Você não vai encontrar isso através só de livro, nem nada. Livro tem uma ou outra coisa aí que tem. Por exemplo, eu acho que a Jane Roberts, a americana, que recebia aquela consciência chamada Sete, tinha mensagem dela que era pangráfica. Pelo nível que é e a profundidade do pensamento. Então, estudo é uma coisa para se pensar. Outra coisa, tinha a médio da época de Allan Kardec, que recebeu também psicografia de maior profundidade, apenas aquelas perguntinhas e resposta, mas que também tinha profundidade. Aquilo podia ser também pangráfico. Então, é um caso para se estudar e ver como é que é. Uma outra coisa, essa considerável quantidade de espertos, semiconscientes, teleguiados, evoluciólogos, não é bem uma quantidade assim, não. Vamos devagar com isso que está exagerado isso aí. A gente não sabe como é que é isso. Eu calculo, por exemplo, que evoluciólogo deve ter algumas centenas. Porque serenão a gente calcula que tem algumas dezenas. Agora, o mais eu não posso falar nada. Isso é apenas cálculo, é lucubração. Eu não tenho autoridade para dizer outras coisas. Em parafatologia, na segunda linha, o conhecimento bioenergético contra as falácias lógicas. Poderia comentar como é a atuação desse conhecimento do fato da falácia? O problema todo é o seguinte, por exemplo, se você começa a ver os processos, por exemplo, da bioenergia, você começa a melhorar a sua clarividência. Você vai começar a ver a psicosfera das pessoas, que o povão gosta de chamar, que é a leitura das auras das pessoas. Se você começar a ver a aura dessas pessoas, o que acontece? Você vai começar a ver as que são mal assistidas e as bem assistidas. Então, na hora que chega aquela pessoa e mostra para você, e ela está toda entusiasmada com a pessoa que está falando lá, e você vê um assediador lá na pessoa, você vai ver que aquilo é uma falácia, que eles estão querendo fazer uma imagem popular daquela pessoa como se fosse um santo. No entanto, é um assediado de marca maior. De modo que a energia sua, com a clarividência, as coisas que você vê na psicosfera, que é a energia da pessoa, vem destruir todas aquelas hipóteses, ou aquela afirmativa, ou aquela condição, e às vezes até mesmo a instituição inteira que você está participando. De modo que tudo isso vai para o espaço. Agora, ó, isso é só com a energia. Agora, pensa bem, se você com a sua energia sair do corpo e ver as coisas diretamente, afastando os atravessadores, que são os médiuns. Você vai ver diretamente por você. Você não vai discutir depois certas coisas, porque você viu. Senão vem aquela história da mão e do dedo. Que o cara chega para mim e fala assim, você tem 6 dedos? Eu falo assim, não tenho. Porque faz 76 anos que eu tenho essa mão aqui, tem 5 dedos, eu tenho certeza absoluta, isso é um fato. Esse fato é absoluto, para mim. Então, veja, a questão com o passar do tempo, a clarividência, a projeção, os outros fenômenos ficam absolutos para você que tem experiência. Por isso que o princípio da descrença, ele é insubstituível. Nós não podemos dispensá-lo nunca. Em matéria de parapsiquismo, ele é mais sério ainda. Agora, outra aqui. Eu entendi que o anti-reto modelo é o reto modelo envelhecido.
E o antimodelo é o que vem substituir o reto modelo. Portanto, o antirreto modelo, que é o reto modelo envelhecido, não é sinônimo de antimodelo. Esse raciocínio procede? Está vendo? Essa moça foi em cima do lance. Está perfeito. Você quer ler direitinho? Você está vendo como é que está perfeito? Passa para ele lá. Está perfeito o que ela falou. Agora aqui. Eu trocaria o antimodelo para retro-antimodelo na antonimologia. Não ficaria melhor? Não. Eu quero criar problema com ele. Pois deixa mais claro que o foco não é o de que envelhecido, sim o que está vigente. Não seria isso? Até o certo ponto. Adivinha de quem é esse? Adélio. Você já viu, né? Como é que você conhece a personalidade, hein? Tá vendo? Não, seu colega do Trio Parada Dura, tá lá. Tá aqui. Não, ele escreveu aqui, ó, Adélio, do trio e em casa. Ele honra a situação dele. Adélio é muito bom. Mas olha, você entendeu como é que tá bonito aí? Ela entendeu, escreveu bonitinho a coisa. Ó. Dá uma lida para você ver, que é o resumo de vocês. Tem uma linha aqui também que está concordando com o senhor, entendeu? Que a gente tem uma linha? A linha aqui está concordando com o antimodelo e o antirreto modelo. É o trio parada mole que está aí? Ou é o trio parada... É, que o antirreto modelo é uma coisa do passado. Então, tem que ser anti. Né? E o antimodelo seria uma coisa atual, que você seria anti aquele modelo. Eu criei um particípio passado para... os dois outros membros do trio, né? O Adélio e o Arlindo. Eles ficaram retido no retro. Aí fica retrido. Ó, vai devagar com isso, que vai dar escatologia. Isso aí não está bom. Olha, isso já vai dar escatologia. Não dá certo, não. Retrido. Sou contra. Eu quero defender o Arlindo e o Adélio. Nada disso. Vocês estão... Dessa vez você caiu. É raro ele cair. Geralmente ele é instantâneo, tá psíquico, mas dessa vez caiu de quadro. Professor Valdo, aqui, eu de novo. Eu não sei se já falaram, que eu cheguei meio atrasada, né? A página 44, ali o número 8. Já. E também o número 12. Tá? Outra coisa também... mega assédios interconscienciais, na parafatologia. E ainda tem uma coisinha aí, que é o reto modelo, tem 2 pontos. E eu estou acrescentando na sinonimologia neo-anti-modelo, no 01. Logo em seguida. Eu queria fazer uma pergunta, pode ser? Hein? Eu não estou cobrando nada ultimamente. Na página 44, lá eu queria que o senhor aprofundasse um pouquinho mais a relação ali da defesa da paradireitologia e a escola de cosmoética. Eu entendi que, obviamente, são correlatos, né? Aonde está isso aí? Está na página 44, nas características também. O número 5, que é a defesa número 5, defesa da paradireitologia. E qual que é o outro? E o 7, que é a escola de cosmoética. De cosmoética. O que você quer? Que no meu entender, obviamente, estão... próximos e interligados. Sim. Tá? Mas olha, agora, paradireito é uma coisa, cosmoética é outra. Cosmoética é outra. Aí então, vai a minha pergunta. Então, assim, dentro do meu raciocínio, você partiria primeiro da escola de cosmoética, que seria mais amplo, buscando os conceitos. Não, aí etc, você que vai. Depende da abordagem que você vai fazer, eu acho. Agora, você tem que notar que aqui está tudo na ordem alfabética. Então não tem nada que ver. Já não viu aí a ordem funcional. Não, eu não estou questionando agora, a ordem. Agora vamos colocar o negócio funcionalmente. Depende de você e da abordagem que você vai fazer com isso. Quais são? Vamos agora, seria bom até a gente perguntar aqui, Cris, qual a diferença entre a paradireitologia e a cosmoética? Primeira coisa, cosmoética é muito mais ampla. É o que você está acabando de dizer. Isso é irrefutável, porque é o processo cósmico. Agora, paradireito é um processo que você tem que lembrar que o direito é um problema criado por nós pré-serenões. O paradireito, que é mais avançado, mesmo assim ainda tem pré-serenão nessa história. Então, ele é bem menos, vamos dizer, potente, universalista, cósmico do que a cosmoética. Agora, outra coisa, o paradireito diz respeito apenas quase que
há um processo de direito, mas visando, na prática, quase sempre as outras pessoas. Por causa do direito alheio, o direito semelhante, o direito do outrem, o direito de outrem. Agora veja, cosmoética, ela envolve isso tudo e mais alguma coisa, e aquilo que a gente ainda não sabe. Não, então está mais ou menos na linha que eu estou raciocinando. Tá. Porque eu pensei assim, a cosmoética, que é o amplo, então, para educar, vamos dizer assim, as consciências, partiria primeiro. Agora, outra disso coisa pra também, chegar lá. você, eu não sei se você percebeu, tem uma coisa diferente aí também, que dá mais força ainda do que você está pensando. Eu coloquei defesa da paradireita. Defesa é uma coisa. Agora, cosmoética, eu não fiz isso. Eu escrevi escola. Mas aí eu entendi. A escola da cosmoética é muito superior à escola do paradireito. Esse aqui é o chato. Agora, aí eu estou acabando com o direito, né, até um certo ponto. Mas eu entendi. Olha o rabo lá, olha a rabulística, cuidado comigo. Eu entendi que o senhor colocou a defesa da paradireitologia justamente para acabar com essa questão do direito, que é para ampliar. Isso. E a escola da cosmoética, obviamente, que é para o para esclarecimento. ampliar também e ampliar o processo. Agora, dentro do processo da escola propriamente dito. Agora, por exemplo, a escola da cosmoética, até um certo ponto, seria tudo de bom, de homeostático, de rígido, de equilibrado que tem no cosmos. Você está entendendo como é que é? Então, aquele negócio da incorruptibilidade. Então, essa incorruptibilidade equilibraria vamos dizer, a ausência total de desequilíbrio. Entendeu? Aí, a partir desse equilíbrio, seria mais possível fazer a defesa da paradireitologia de uma forma mais cosmoética. Agora, então, veja, quanto mais nós ampliarmos os nossos conceitos sobre cosmoética, mais nós vamos entender a paradireita. Não é o contrário, não. Você está entendendo, Cris? Você está de acordo com isso? Eu acho. Não é o contrário, não. É do jeito que eu estou falando. Tá certo? Vai falar. Pode, está na hora. Bom, pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui representando a Apex, representando aqui o CAEC, Daiane, e, na verdade, representando todas as instituições conscienciocêntricas, em relação aí à arrancada final para a finalização das obras do Tertuliário. Então, nós estamos aí com uma meta de conseguir arrecadar em torno de R$100 mil com o curso do professor Valdo no final do ano, o curso sobre TENEPS, e vão ficar faltando em torno de 150 mil, 160 mil. O que a gente pensou para isso? Conseguir mais ou menos 16 pessoas, cada um doando R$10 mil, uma cota de R$10 mil, para que a gente consiga, então, finalizar as obras. Obviamente, a gente não quer parar de forma alguma, né? Até porque não é agora no finalzinho, aos 46 do segundo tempo, que a gente vai parar aí com o tertuliário. Então, a gente está pedindo, todo mundo que estiver presente, os teletertulianos também, que quem tiver condições, ou às vezes souber de outra pessoa, quiser juntar, cada um dá 5 mil, fecha uma cota, nós precisamos justamente disso. São 16 pessoas. Na verdade, são 15, porque já conseguimos uma que está doando R$10 mil. Então, mais 15 pessoas, ou pessoas que se unam aí para dar uma cota, a gente fecha aqui a questão do tertuliário, tá ok? Então, os teletertulianos podem entrar em contato aqui no CAEC, na recepção, comigo, com o próprio César Cordioli, e quem tiver, então, interesse para poder fazer essa contribuição, tá ok? Obrigado. Posso perguntar? Vai lá. Na página 44, é o número 14, preenchimento mental somático. Preenchimento mental somático. Por exemplo, aquelas pessoas que às vezes chegam aqui e elas têm dificuldade de racionalizar os processos e estudar dentro do problema do mental soma. Então, nós falamos que elas estão com o cérebro oco, está vazio, precisa de preencher. Então, veja, é aquela pessoa, por exemplo, que às vezes só fica na brincadeira, se diverte, tem muito hobby. É outra coisa. Às vezes ela gosta, por exemplo, na brincadeira, de dançar, de nadar, de fazer exercícios. Mas, por exemplo, a cabeça mesmo é totalmente ocada da situação. É isso que nós estamos falando. Agora, o preenchimento mental somático. Era a pessoa, então, quando eu falo, arranja um laptop, começa a registrar suas coisas e ver seus pensamentos. Então, começa a apontar, dar o apontamento
O que você pensa sobre isso? Por exemplo, o que você pensa sobre comunicação? Sobre a língua portuguesa? Sobre o debate? Sobre consciência? Sobre o cachorro? Sobre a árvore? Ela dá a ideia para ver se a cabeça dela melhora. Agora, o que se passa? Uma pessoa assim, ela procura tirar o corpo fora de tudo que vai exigir um pouco de reflexão. Ela reflete pouco, ela tem pouco solilóquio, ela não tem introspecção. Então, nós temos que mexer com ela para que ela possa. Então, de que modo que a gente mexe? A primeira coisa, através da leitura. Ampliar a capacidade de leitura, mas a capacidade e a dedicação à leitura. Uma leitura ininterrupta, continuada, anotada. Mas veja, arranjando boas fontes para ler. Não pode ser também qualquer bobagem, porque senão a pessoa, não, eu vou começar a ler. E começa a ler só futebol. Só os artistas. Só as revistas que falam das intrigas familiares e íntimas dos artistas. Isso não leva a nada. O negócio é fazer a pessoa raciocinar com alguma coisa que ela possa ponderar, ela pensar. Então, esse que é o caminho do preenchimento mental somático. Agora, por exemplo, nós todos precisamos desse preenchimento. O que varia é a qualidade e a quantidade. Uns precisam de um determinado nível, outros precisam de outro nível, e por aí vai. O caso é esse. Tem relação também com aquela lacuna da formação cultural também? Tem, mas a lacuna aí é o problema histórico, né, da pessoa. Uhum. Agora, o que nós estamos examinando é o problema atual da pessoa, né, não é bem o histórico. E esse atual é que é a tristeza da história. É triste, você está entendendo? E outra coisa, o que é que faz uma pessoa? Quando ela chega aqui, você não, de cara você não sabe isso, que ela é assim. Ela tem que conviver mais com você. Por quê? Porque ela esconde o leite. Ela fica calada, ela não fala nada. Então você não sabe, é uma coruja. Está só o olhão aí, mas não fala nada. Então veja, com o tempo é que a gente vai ver. Então aí você vai ver se ela vai explicar ou assinar qualquer coisa, ou escrever alguma coisa, você vai ver a caligrafia. Se ela vai falar alguma coisa, ou fazer um bilhete, você vê o jeito, o modo de pensar. Então, quando a pessoa ela está inibida na comunicação aqui, é preciso ir com calma, porque às vezes está faltando o preenchimento mental somático. Por causa do nível que nós temos aqui. Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu preciso de estimular, incentivar, motivar essa pessoa a falar. Quanto mais, melhor. É o que eu procuro fazer. Entendeu? Agora, o que eu vejo é o seguinte, o preenchimento mental somático, se for levado para a cosmoética, inclusive isso nós estamos falando do para-direito, por exemplo, a coisa melhora demais a vida toda, em todos os setores da pessoa. Porque quando a cabeça fica oca, a vida fica vazia. Porque os resultados são menores. Eu te pergunto, você pode pegar uma pessoa, que eu já vi casos assim, uma pessoa praticamente analfabeta, ela aprendeu a ler e escrever na fazenda, continua na fazenda, mas ele começou a se dedicar dentro do artesanato e das coisas que ele estava fazendo na fazenda, de uma tal maneira, que com o tempo ele mesmo viu que precisava de estudar mais. Lá na fazenda dele, ele começou a estudar português, conversação, o diabo. Então, são esses casos raros, quando o Globo Rural vai fazer aquelas entrevistas, encontra uma pessoa que está falando direitinho, no entanto, às vezes está faltando um dente. Eu acho isso o máximo. Aquilo é exceção. Que é uma pessoa, você está entendendo, que transcendeu aquele nível primário em que a pessoa estava. E, no entanto, ele fala bonitinho, ele fala certo, a articulação de pensamento é correta, o conteúdo é bom. Eu, às vezes, vejo o Globo Rural só para ver essas pessoas entrevistadas. Você vê logo quando uma pessoa ela passou pela escola e quando não passou. Agora, uma pessoa que não passou, e falando bonitinho, tudo certo, tudo correto. Então, veja, tem certas pessoas inteligentes que transcendem a média acima do problema da educação formal. Isso tudo é autodidaxia, o autodidatismo. Então, essas pessoas que eu acho que devia. Agora, é uma pena, porque uma boa parte desses repórteres e das repórteres, elas não veem isso. Elas não veem o nível dessa pessoa, ela não examina isso. Isso aí não é feito um estudo.
Mas uma vez eu falei até com um jornalista sobre isso, vocês deviam pegar uma pessoa dessa e mostrar como padrão. Agora, veja, eles não fazem isso. Por que eles não fazem? Você sabe por quê? Indústria da educação? A indústria da educação não vai permitir isso nunca. A universidade, ela combate o autodidatismo de todo jeito. A academia não quer a autodidaxia, porque isso diminui a posição deles. Então, hoje, tem essa indústria toda, que as pessoas são donas de educandário, aquela coisa toda, faculdade, universidade, né? É um problemão isso aí. Agora, você vai falar que uma pessoa pode estudar e chegar e ficar daquele jeito lá, no mesmo nível, e fazer aqueles trabalhos todos, sem ter nenhum certificado nem diploma, como é que elas ficam? Isso tudo é possível, você sabe. Porque o que interessa não é a escola. O que interessa é a consciência, é a personalidade, o cidadão, a cidadã. Isso é que é o negócio sério. E essas pessoas que nós temos que levantar. Agora, por exemplo, um dia, eles ainda vão falar, esse povo ainda vai aparecer. Um dia ainda vai aparecer. Eu, se tivesse mais tempo para me dedicar a um negócio desse, eu ia campear. Sabe o que é campear? Ia laçar isso no pasto. Quer dizer, eu ia caminhar aí pelas essas fazendas todas. Então, aqui no Paraná está cheio disso. E ver quem é que é bom mesmo, quem é que tem erudição primária rural. Que isso é uma coisa que você não vê em parte nenhuma. Ninguém dá valor para isso. Não é, Antônio, você já não viu coisas assim? Agora, aqui no Paraná, a gente vê muita gente assim. Agora, eu, em Minas Gerais, eu já via isso desde a minha mocidade. Verdadeiros gênios desperdiçados. Se tivesse lá uma mídia para colocar aquela pessoa para frente, ele ia longe. Mas agora, ele está no meio das árvores. Ele está na beira do rio. Ele está junto da vaca. Ele não está sabendo o que é que se passa. Mas você queria falar? Queria fazer alguns comentários sobre algumas coisas e algumas perguntas também. A gente falou aqui da questão da educação que tem piorado, né? E, enfim, eu dou aula aqui, né? Sou professor, e em faculdade de ciência da computação a gente tem que fazer nivelamento de matemática. O pessoal estava com dificuldade com conjunto numérico, conjunto dos números. Conjunto dos números? Dos números. Que é uma das coisas... Primária. Uma das primeiras coisas que você aprende, né? Teoria de conjunto, isso. Logaritmo o pessoal não sabia resolver. Eu nunca tinha ouvido falar em logaritmo natural, neperiano, né? Então, isso eu fiquei sabendo ontem, né? A questão do erro lógico também, então, lecionando em ciência da computação... Aí você não pode pedir erro lógico, não. Se aqui nós temos problema, você pensa lá fora, você vai ficar louco. Olha lá que negócio o cúmulo do desespero pantaneiro. Mas é sempre assim, professor, quando você expõe alguma coisa, o que é o certo? O que é o melhor? Não pode variar o contexto. Não, e outra coisa, tem que ser uma coisa que não pode ter duas respostas, só uma sempre. Não pode ter dois módulos, é um só, é o que nós estamos falando. Aí o tempo todo você tem que explicar vários contextos quando você aplica cada um. E para explicar que pode variar, de acordo com o contexto. Então, eles ajudam. 2 mais 2 é igual a 4 e acabou, nunca pode ser diferente. Você está entendendo? Agora, prosseguindo aqui no verbete, isso aqui tem muita relação com antagonismologia sadia, né? Tem. O tempo todo, né? Total, o tempo todo. Agora eu queria fazer finalmente... isso aqui antes. Pergunta. Aqui na página 43, tecnologia. O senhor poderia... A década 50 vezes mais e o apontamento dos processos eletronóticos tecnicistas. Isso. O apontamento dos processos eletronóticos tecnicistas. O que é que você quer dizer com isso? O que você não entendeu? Não, para esmiuçar um pouco mais aí. O apontamento dos processos eletronóticos tecnicistas. O que é que se passa? A hora que a pessoa dá valor demais para o processo apenas eletronótico, do eletro, é o processo da matéria, a parte da física. Às vezes eles colocam a biofísica, às vezes colocam a bioquímica, colocam a química junto. São mais ou menos as 4, 5 modalidades. E eles ficam só naquilo e não saem disso. Mas não há uma análise de personalidade nisso. Então, para eles, o mundo só existe aquilo e não tem personalidade. Perfeito. Então, toda vez que a gente cita aqui que o cientista convencional não estuda ele mesmo, a gente está fazendo esse apontamento. É a teoria líder, você está entendendo? Newtoniana, cartesiana, clássica. É o chamado reducionismo. Em contraponto, lá na 44, número 4, criatividade paratecnológica. Criatividade paratecnológica. O problema todo é o seguinte, por exemplo, esses processos todos que eu tenho aqui debatendo com vocês sobre essas ideias que eu chamo de neo-verponse. O negócio é por aí.
é a criatividade paratecnológica. Eu, por exemplo, eu ainda não fiz muita inter-relação desses dados de Verpons que eu tenho trazido. Tem muita coisa ainda para ser feita. Então, você juntar, por exemplo, vamos entender bem, como é que nós vamos saber o universo real com profundidade entre um macrosoma que a pessoa tem um paramicrochip? Qual a relação disso uma coisa com outra? O que é que isso potencializa? Eu não sei. Agora, vamos supor que a pessoa tem um macrosoma, tem um paramicrochip, e ela é um ectoplasta. Tudo isso são essas interações da criatividade paratecnológica. Tudo nós temos que chegar. Eu procuro usar dentro do meu universo pequeno, pessoal, eu uso essas coisas. Entende? Mas, por exemplo, tem mais coisa para ser usada. Eu teria que parar, passar 5 anos só pensando nisso, parar com tudo que eu faço, para você começar a pensar, porque você não tem referência, não há bibliografia dessas coisas. Por exemplo, a pré-mãe. Eu uma vez disse para o EM, assim, eu deixaria parar 10 anos só para estudar a nossa relação. Eu não podia fazer isso. Outra coisa, essa personalidade consecutiva. Eu sou implicado com isso. Agora, quer ver outras coisas que eu sou implicado? Que é coisa dentro da área da medicina. A paragenética, por exemplo. É um negócio seríssimo. A gente teria que estudar isso aí mais, junto com a genética. É muita coisa que tem. Eu comecei, teve uma época que me pediram para arranjar temas de pesquisa, e eu dei. Para estudar alguma coisa, ó. Depois disso, eles até andaram estudando por aí afora, mesmo independente do que eu disse. E chegaram lá. O problema do timo. Eu falava, o timo continua funcionando em certos casos. Hoje, já tem uma escola que admite, houve aquelas coisas todas e tal. Eu falei, muito antes disso. Agora, tudo baseado em quê? Baseado no psicossoma e outras coisas mais. Porque o psicossoma é que dá orientação para o problema da genética também. Ele influi no processo da genética. Não é só o problema da herança, a hereditariedade pura, não. O psicossoma, ele praticamente, ele formaliza o processo do corpo junto com isso. Agora, por exemplo, a hora que eu falo o negócio dos 26 anos, possivelmente nada que você estudou, alguém falou sobre esse negócio da maturidade biológica. Quem fala é só eu. Agora, por que eu falo isso? Tudo tem sua razão de ser. Eu falo devido ao processo do psicossoma. Porque tem pessoa que, às vezes, eu não sei se você já viu, existem medicamentos, igual, por exemplo, aquele Contact, que ele é chamado de time pills. São as pílulas que elas vão abrindo, tem várias cores. Então, a azul abre daí 2 horas, a vermelha daí 4 horas, a verde daí 6 horas. E aquilo cobre, às vezes, 24 horas ou 12 horas, ela só se abre no processo gastrointestinal de acordo com o tempo, timing, é o timing. Por isso chama time pills, pílulas de tempo. Você está entendendo? Então, veja, eu agora, usando o processo do time pills, que eu andei estudando muito o Contact na época, eu mesmo tomei para ver, o Contact era o seguinte, você ficava com resfriado, tomava o Contact, ninguém notava que você estava resfriado. Mas você estava resfriado. Você está entendendo? Agora, aquilo vinha de tanto em tantas horas, 2 em 2 horas, vinham as pílulas, se desfaziam lá dentro de você. E o negócio mudava. O negócio é terrível. Agora, com isso, então, eu comecei a pensar, vamos supor que você tenha um processo dentro do macrosoma que tenha o time pills, que a sua paragenética vai agir quando você tiver tantos anos, o outro quando tiver outros tantos anos. Então, eu quero ver a hora que o organismo, 26 anos, que ele cedeu. Não tem mais nada, não tem mais nada para crescer. As epífises ósseas não crescem mais. Entende? Tudo já sentou. Você não vai crescer mais. Então, você pode falar assim, mas Valdo, o povo cresce, o nariz da pessoa cresce, a orelha cresce, é outra coisa. Eu estou falando a estrutura do corpo, o esqueleto, nada disso vai crescer. Sua cabeça, o cérebro, já está tudo assentado. Você é uma pessoa adulta. Então, veja, eu quero, então, às vezes, ver. Porque depois dos 26 anos, o que tinha que vir em matéria de paragenética, dos processos toda a pessoa, aquilo já veio.
Você entendeu a minha lógica? Você está entendendo a lógica que eu estou dizendo? Isso tem uma lógica terrível. Agora, eu vi isso rapazinho, muito cedo. Isso me ajudou na odontologia, me ajudou na medicina, me ajudou na clínica, tudo isso, demais. Você está entendendo? Então, isso aí é que nós precisamos de pesquisar. Isso tem muita coisa em matéria de corpo, a biologia humana, esses negócios toda a patologia, é muita coisa, e principalmente a fisiologia também, devido à parafisiologia. Agora, o caminho é esse, não tem outro jeito. Então, nós vamos chegar um dia para isso. Por isso que eu falo, por exemplo, para estudar só essas coisas minhas, eu preciso de umas 10 vidas, assim, uns 70, 90 anos cada uma, para a gente chegar numa conclusão mais séria. Então, ó, tem muita coisa dessa que ainda vai longe. Nós temos muita vida pela frente ainda para debater isso aqui. Agora, apesar da questão da maturidade biológica, temos a questão da interação do macrosoma com o psicossoma, com a paragenética, que pode, por exemplo, atuar na regeneração, né? Sim. Biológica. Agora, veja, ponha o ectoplasma nisso. Vai confundir tudo você. Vai embolar seu meio de campo. As variáveis são terríveis. Quanto mais você acrescenta, pior fica. Eu tenho uma casuística ontem, que eu fui até sair mais cedo de Túlio para ir no consultório, né? Fazer um exame lá na questão do joelho. Então o médico disse que evoluiu bem, né? Fez um exame lá, fez os movimentos, falou que estava tudo ótimo para manter aí a recomendação. Mas ele citou a questão da cartilagem, que ela não regenera, né? Em hipótese alguma, né? Não. Aí eu queria colocar isso para o seu comentário. Pois é, né? E o problema também é brabo. Agora, ó, se você colocar bastante energia, sempre melhora, porque a regeneração pode ocorrer, a extra, você está entendendo? Que é a para-regeneração que nós falamos. Agora, uma das coisas mais sérias que tem aí é você ver a sinóvia. Você sabe o que é sinóvia? Ele não falou em sinóvia. Então, vai analisar, porque você está mexendo com uma das articulações mais complexa que tem, que é o joelho. Está entendendo? Essa foi a primeira articulação que eu fui estudar na minha primeira aula de anatomia prática, aplicada. Entende? Ele me deu o joelho, só porque eu era já dentista. Eu falei, não, você entende disso, então você pega aqui o pior. E eu tive que dissecar joelho de um lado e do outro, não podia cortar nenhum ligamento, nada que saísse do joelho para baixo ou para cima, nada. E mostrar aquilo purinho, todas as peças, uma por uma, todos os componentes. Então, eu sei que o joelho não se brinca, o negócio é difícil. Está entendendo? Agora, sinóvia é justamente o que é que tem de, como se fosse um líquido ou óleo, que faz os ossos mexerem junto com maléolo. Sabe o que é maléolo? Que é a porta, o negócio todo. Sabe o que é periósteo? O periósteo também é a capa do osso. O maléolo é aquela parte que aparece mais o osso junto do processo da articulação. Então, ali tem que ter uma acomodação. Por exemplo, você sabe o que é no pneu, o que é manchão? Por exemplo, você tem aí o pneu. Dentro do pneu existe uma câmara de ar. Ela fura, às vezes os caras colocam um manchão, que é para... Então, veja, é a mesma coisa, parece os processos de manchão. É o embasamento, o capeamento. É como se recapeasse certas coisas. Agora, o líquido, ou o óleo, vamos dizer ali, aquilo que engraxa, a graxa. A lubrificação. A lubrificação é feita através dos processos da sinóvia. Então, isso aí é um problema difícil. Agora, essa sinóvia que teria mais chance de você atuar com a ectoplasmia? Sim, na articulação. Agora, outra coisa. O seu joelho, a hora que você mexe, ele faz barulho? Não, eu não sinto dor nem nada. E nem faz barulho? Não. Então, o seu caso é mais fácil de mexer. Se ele começasse a ter feito, é porque a sinóvia e as inter-relações já tinham desaparecido. Então, estava o osso contra o osso. Ele vai desgastando. Eu só diagnostiquei isso por uma situação em que eu realmente extrapolei, tive que fazer um esforço além, dei uma fisgada, eu diagnostiquei em final de 2004, mas eu nunca tive nenhum sintoma crônico. Ele até me tranquilizou, falou, acho que você não deve... Não, isso aí então não é tão grande. Não é tão Se grande. fosse, você estaria. Agora, outra coisa. Isso aí, com a idade, vai te dar reflexo, tá? Você já fica sabendo desde já. Reflexo com dor em cima, na coxa e embaixo na perna. Isso é inevitável, com o tempo. Acontecem as dores reflexas do processo que tem. Quando pega num ponto, aquilo tem a dor reflexa lá perto. E nessa questão aí, entra mesmo por causa do problema de nervo.
Às vezes um pensamento, uma coisinha qualquer tem isso. Eu sei por causa eu mesmo tenho isso no meu corpo. Agora, gente, aqui outras perguntas que tem. Na linha do antimodelo, gostaria de fazer 2 perguntas. O senhor estima quanto tempo para que o paradigma consciencial seja massificado? Olha, eu não sei. Agora, isso aí nós não nos preocupamos. A minha preocupação é uma só nessa vida. Eu quero deixar todo detalhe que eu puder de ideia nova sobre o paradigma consciencial escrito, que é para ajudar na minha próxima vida. Existe uma razão para que a humanidade seja tão estacionada em termos de neoparadigma? Sim, porque as pessoas elas defendem aquilo que elas já têm. Isso é um processo de sobrevivência. Então, o paradigma, ele é defendido que é a teoria líder. Muita gente já usou aquilo. Tem coisa que, às vezes, hoje já tem gente que já usou isso em mais de uma vida. Ela está fazendo o auto-revezamento. Então, isso é uma auto-mimese muito difícil de ser deixada. Quanto mais a consciência gravou em si mesma a retenção de uma experiência, mais difícil ela tem de deixar aquilo. Qual deverá ser o neo-antimodelo, ou seja, o modelo novíssimo da pedagogia convencional? Qual deve ser o neo-antimodelo, o modelo novíssimo da parapedagogia atual? Olha, pedagogia, nós já estamos falando, e parapedagogia também, seria bom você se interessar pela reaprendência. Dá um toque aí na reaprendência. Eles estão na internet, né? Seria bom você entrar em contato e passar para essa pessoa, porque isso aí vai clarear. Você clareando uma, vai clarear a outra, as 2 perguntas que a pessoa está querendo. Sou terapeuta, gostaria de saber como fazer para me proteger, pois trabalho com cura e muitas pessoas em desequilíbrio. Gostaria de saber se a pessoa pode ficar inchada, principalmente na barriga, ao absorver energia, mesmo fazendo EV. Não. Se ela está absorvendo energia, não tem nada que ver com isso. Agora, o que se passa? Se a energia é negativa, tudo é possível fazer. Não é só barriga d'água, ou obesidade, ou qualquer coisa, não. Se a energia é negativa, traz todo tipo de desequilíbrio, distúrbios e transtornos. Agora, o processo é ver se a energia é positiva, se ela é rígida, se ela é sadia, se ela é homeostática, se ela tem equilíbrio. Se ela tem equilíbrio, não tem motivo de fazer isso. Se a pessoa está fazendo EV e a intenção é boa, não há assédio maior e nem também ela fica com ressaca energética depois que acaba o EV, isso mostra que ela está bem. Então não pode ter esse negócio de inchar. O inchamento aí, o edema, ou aumentar o nível de água, uma hidro, qualquer coisa nela, isso aí mostra que é um processo, então, de os sistemas e órgãos que tem que ser visto, alguma coisa que está pegando. Não querendo continuar a discussão anterior, porém apenas deixando clara a minha posição. O senhor mesmo sugeriu, logo após eu ter mandado e-mail, porém antes do senhor ter lido o meu e-mail, que poderia colocar reto antimodelo na antonimologia. Acha que assim fechamos o assento? Não, eu não vou não, é o Adélio. Não vou mudar não, Adélio. Você chegou atrasado e fica como está, que já chega. Vamos deixar agora para a próxima discussão. Vamos ver o que você acha, qual que vai ser o próximo prefixo que vai dar debate. Pensa nisso, tá certo? Gente, nós então, hoje, nós temos aqui 9 para ser escolhido, tá certo? Eu sei que eu falei aqui, respondi a 15 perguntas, tá bom? Pessoal, então, pontuações da tertúlia. Votos online foram 17 dos teletertulianos. Perguntas via internet respondidas pelo professor Valdo, 15. E assinaturas no livro de presença, 57 pessoas. Bom, nós temos, após os verbetes, a leitura dos verbetes, nós temos 2 recados. A Ieda e depois a Mércia. E também a Flávia, terceiro recado. Verbetes. Banco da Salvação, Banco de Esperma, Banco de Leite Humano, Banco de Óleos, Banco de Ossos, Interesse Transempresarial, Presumibilidade, Princípio Coloquial, Técnica da Cesta. Eu gostaria de convidar todos aqui presentes e os teletertulianos também
para o lançamento do multirão dos 400 amigos, que será feito no domingo após a tertúlia, às 14h30. Então, para quem tiver interesse em fazer associação, compareça ao lançamento do multirão e para já efetivar. Ou também para quem quer conhecer o programa, pode estar no lançamento presente. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós queremos reforçar aqui o nosso convite para a participação no 11º encontro do Colégio Invisível da Cosmoeticologia, que vai acontecer na semana de 23 a 26 de outubro no Auditório Lazer no Discernimento, com a apresentação de várias pesquisas na temática convivência cosmoética, apresentação de filmes e debates com o tema. Vai ter início com uma imersão laboratorial e termina com uma dinâmica parapsíquica e o debate. Caso alguém de fora queira entrar em contato, procure pelo e-mail cosmoeticologia@colegiologia.org. Obrigada. Pessoal, o último recado é para quem está no curso acoplamentário. Eu queria dizer que a Megstore pode oferecer almoço e jantar somente por encomenda, tá certo? Quero avisar vocês que o jantar de vocês, vocês vão ter um ônibus que vão levá-los a um restaurante, então não vai ser servido jantar aqui hoje e amanhã na Megstore, mas que no domingo, sim, algumas pessoas já fizeram reserva, porque domingo não vai ter o ônibus. Eu peço só que deixem os nomes, tá? Não precisa pagar nada, mas só avisar que vai querer o almoço ou jantar. Tá ok? Obrigada. Ganhou o verbete interesse transempresarial.